Fala, Schultz, beleza? Fala, Ale, que legal tá aí falando com você novamente, né? Quantas vezes um do lado do outro lá nas corridas, agora, Pois é. mesmo nesse momento delicado, tá aqui participando do seu canal. É uma honra, um prazer. Muito obrigado do convite. E Sensacional estar com todos vocês. você sabe, Schultz, que é engraçado que a galera vivia me pedindo, faz uma live com a galera da Moto Velocidade, bota a galera da Moto Velocidade, você conhece todo mundo, vai ser legal e tal, e eu segurando. Daí eu falei, não, se é para começar, vamos começar em grande estilo, vamos começar com um cara que manda bem, que conversa bem, e que a gente tem muita história para contar, não só de pista, mas também de comentário. O Schultz, como eu disse, aí é 1001 utilidade, manda bem em tudo que faz, né? E aí, Schultz, para a gente começar o nosso papo em grande estilo, vamos falar primeiro para a galera, porque a gente tem a galera que é do Moto Velocidade, que está curtindo a gente, tem a galera que não é do Moto Velocidade e que de repente ainda não te conhece bem. Vamos falar primeiro de quem é o Schultz, aquele cara do CPF, sabe? O cara do CPF. Quem é o Schultz? O que você faz da vida? Conta um pouquinho da tua história para a galera, Schultz. Boa, Ale, boa. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a participação, né, de todo mundo que está aí no canal do Eiras. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Eiras, que você vai detonar aí, vai ter muito engajamento, muitas pessoas seguindo, entrevistas incríveis. E o que eu posso falar é que quando a gente fala da gente, né, é sempre uma pergunta filosófica. Você sempre vai ficar questionando, né, em que momento que você está, o que você está fazendo. E o que eu posso te garantir, depois de muita reflexão, é que eu sou diferente, viu, Ale? Eu sou diferente de você e eu sou diferente do que eu era um tempo atrás. E a única certeza que eu tenho é que amanhã eu vou ser diferente de novo, porque a mudança, né, ela é inevitável. Cada dia a gente tem uma percepção nova da vida, algumas experiências nos transformam, e eu acho que a gente está sempre nessa constante busca aí de quem é. Mas tratando de CPF, RG, né, e o que a gente faz, eu sou paulistano, eu sou piloto, né, profissional aí há mais de 10 anos, também trabalho profissionalmente como modelo há 20 anos, sou instrutor de moto velocidade também, me formei comunicador aí após uma pausa na carreira de piloto devido a um acidente, trabalhei com você aí como comunicador, repórter aí no evento do Brasileiro aqui, falando com as feras aí, os pilotos incríveis do Brasil, e hoje, devido a esse momento que a gente está passando aí, mundial, né, eu também caí de cabeça aí nas mídias sociais, o canal do YouTube, trazendo conteúdo aí, para além de ocupar a mente, né, trazer um pouco de informação aí, um pouco de consciência para os amantes da motovelocidade, ou até de quem anda de moto, e o conceito primeira mão para falar, Iris, é que a ideia é trazer uma expansão de consciência mesmo, porque mesmo eu lá há 10 anos atrás, eu não sabia que era possível você fazer da sua moto, que é a nossa paixão, um esporte, que é andar num lugar mais seguro e controlado. Então a ideia, além de trazer toda esse conhecimento, essa informação, essa bagagem que eu tive, trazer também essa nova opção às pessoas que hoje em dia ainda andam na estrada e gostam de acelerar com muito gás e querer aplicar técnicas de pilotagem num lugar que não é o mais adequado. Mas, e aí, Schultz, assim, a gente se conhece desde 2014, que foi quando eu cheguei no Superbike, você já corria, né? E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção, eu sempre visitei muito os boxes por onde você estava, nas equipes que você esteve, você está sempre acompanhado da família. Isso me chama muita atenção e o grau de interação de vocês ali é fantástico, né? Conta pra galera quem te acompanha normalmente nas corridas, quem é a tua família que te envolve nisso e que te acompanha e te apoia nesse projeto todo seu. Sim, Ale, eu acho fundamental, né? Eu vou falar a real para você, eu acho uma das coisas que me traz mais confiança, mais tranquilidade, mais tudo assim é ter lá minha família junto comigo. Desde o começo, Ale, eles me ajudavam a até botar a moto na carretinha, quando era um hobby, antes de se transformar numa profissão mesmo, e minha namorada nem tinha casado, me acompanhava, minha mãe, meus pais, meu sogro, todos eles estão lá até hoje, né? São 10 anos aí, e a coisa mais bacana que foi, além de competir, Ale, é fazer da motovelocidade um lifestyle mesmo. Então, normalmente, quando tem uma corrida por mês,
a coisa mais legal é estar toda a minha família lá, meus amigos no box, interagindo. Eu tenho certeza que eles me ajudam ali dentro da pista, me seguram ali para não acontecer nada e me dão maior força. O que eu falo é assim, eu sinto um suporte e um apoio muito grande deles, e isso faz com que eu fique muito mais tranquilo. Eu entro na pista muito mais, sabe, eu não estou fazendo nada escondido de ninguém, porque existem muitos pilotos que, às vezes, a família tem medo, ou faz meio que sem a aprovação de todo mundo, e eu acho que uma das melhores coisas que tem nessa profissão como piloto é ter a aprovação deles, e eles estarem sempre lá comigo, porque aí você compartilha, né? O mais legal é compartilhar os momentos bons, os pódios, as vitórias, os troféus, e eles ajudam também nos momentos difíceis, você divide com eles as dificuldades, e eles me ajudaram e me ajudam até hoje, Ale. Ah, sem dúvida. E aí, Schutz, em cima dessa situação, é uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para a galera e nunca fiz, eu vou fazer para você. Porque uma coisa é você chegar para alguém, né, e falar assim, eu sou, vou citar um exemplo, eu sou advogado e tenho uma empresa, eu tenho duas profissões, eu sou advogado e tenho uma empresa lá, um comércio que eu abri. Ou então, eu sou professor e faço um outro trabalho paralelo, assim. Como é que é quando, de repente, a galera te aborda e você fala assim, não, eu sou piloto profissional e sou modelo? Quer dizer, são duas profissões que pouquíssimas pessoas exercem, e ainda mais as duas juntas, né? Como é que é isso, cara? Tem alguma sensação, assim, quando você fala, a cara da pessoa, assim, assusta, né? Tem alguma parada dessa, não? Tem, Ale, com certeza. Se gerou essa dúvida em você aí, você imagina o que não gera nas pessoas. A primeira coisa é a pessoa coçar aqui a cabeça, né? E não entender nada de fazer um paralelo numa profissão que você lida com a parte física, né? Que é seu corpo inteiro, e uma outra que existe um risco, né? É a parte física também, mas você está ali se expondo, né? Ao risco de queda, de se machucar, enfim. Nenhuma das duas profissões são comuns, né? Não é nada comum, isso já assusta mais ainda. O pessoal fala, já é uma profissão anormal, assim, imagina as duas juntas e uma podendo... e uma podendo acabar com a outra, né? Porque ainda tem esse lance, né? Se você tem uma queda e se machuca, correndo como piloto, você não fica, né? Não consegue trabalhar como modelo, porque você depende ali da integridade. Então, muita gente acha uma maluquice, mas eu olho pelo outro lado, tá, Ale? Eu olho pelo lado, assim, eu acho que uma complementa a outra, tá? No meu ponto de vista. Por quê? Porque você se cuidar para ser piloto, você precisa de uma disciplina, ou pelo menos buscar coisas para ser um atleta mesmo, né? Você vai se expor ali, exige alta performance, e só pelo fato de você se cuidar para ser o atleta, automaticamente aí o efeito colateral já é se cuidar para ser modelo, né? A segunda parte é que você estando feliz, que é você fazendo aquilo que te realiza, onde você entra no flow, onde você realmente faz brilhar a vida, a consequência disso também é que possa se dar bem na outra profissão também, porque você vai estar muito mais tranquilo, vai estar menos estressado, vai tentar viver a vida de uma forma mais leve, e isso conta na hora de você pegar os trabalhos como modelo. E para fechar aí, eu acredito que assim, as duas profissões envolvem mídias, né? Então, se você tem uma mídia positiva como piloto, né, como atleta, isso reverbera uma coisa positiva no meio da moda, assim, como modelo. E vice-versa, se você está ali numa campanha, num trabalho, num comercial, isso te ajuda a pessoa, no caso de patrocínio ali, tem um valor agregado para ele te ajudar ali dentro das pistas. Então, eu acho que, no fim, por esse ponto de vista, elas se complementam. É engraçado que, assim, a primeira vez que eu fizer uma live, eu ainda não fiz, quando eu fizer com esses pilotos mais jovens, a gente tem um monte de piloto jovem por aí, é uma curiosidade até que eu tenho deles, eu já quero que eles preparem essa resposta, se eles já estiverem assistindo a gente, né? Porque eu fico pensando assim, eu fico me vendo no meu período de escola, tipo assim, como é que seria eu chegar na escola e dizer para os meus colegas assim, cara, eu ando de moto, eu sou piloto de moto. Tipo, é uma coisa meio que surreal, assim, né? Para molecada. Não é todo mundo que vai falar, eu também ando. Você fala, eu jogo bola, todo mundo joga bola, né? Mas andar de moto não é todo mundo. Então, é um negócio meio diferente. Mas aí essa molecada vai responder para mim, com certeza, logo, logo. E aí, Schutz,
A galera já está mandando as perguntas e nos momentos certos, tá, gente? A gente vai colocar as perguntas de vocês. Já quero a Ana Carolina Genari, está com a gente, ela fez aniversário ontem, está curtindo. A Regina Selle, doutora Regina Selle, está curtindo com a gente também. A galera vai entrando, vai mandando suas mensagens, vai participando com a gente. Pode mandar a pergunta para o Schultz, que eu vou estar fazendo. E aí, Schultz, aí vem aquela situação. Como é que a moto surgiu na tua vida, cara? A moto, não digo nem o moto velocidade. Quando é que surgiu a paixão pela moto? Boa. O mais maluco de tudo, né, Ale, é que para contar essa história, a memória que eu tenho deu muito pequeno, por volta de 8 anos, e eu tinha um tio meu que mora, né, no interior, uns quase 500 quilômetros de São Paulo, e eu lembro muito claro, eu tenho uma imagem muito clara na mente, deu azucrinando ele para ele me levar para dar uma voltinha lá, sabe, naquelas estradas de terra, tudo, molequinho chato. E eu lembro da sensação, eu tirei ele de um churrasco, de um evento, tudo, ele me levou, na época não usava capacete, eu lembro da sensação que me trouxe estar ali na garupa dele, dessa coisa que é clichê, mas é pura realidade para quem anda de moto, que é a sensação da liberdade, do vento no rosto, de você conseguir ter uma visão panorâmica, assim, enxergar longe, enfim, foi uma sensação que marcou muito. Passaram-se vários anos, quando eu estava na adolescência, eu tinha um amigão meu que morava na minha rua, que é o Tuti, e ele tinha uma moto que ele usava para trabalhar e para estudar, e mesmo sem carta, com 15 anos, ele chegava do trabalho, antes de ir para a faculdade, ele deixava a moto na minha mão para eu ficar andando, então eu ficava andando para um lado e para o outro, assim, na rua, sem sair da rua, assim, só para praticar mesmo, aí ele saía para ir para estudar, eu devolvia a moto, e eu falei, isso é uma coisa que eu quero, nossa, moto realmente, eu gostei, eu sempre vi como um brinquedo mesmo, só que é um brinquedo que traz sensações aí maravilhosas, inexplicáveis. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar, aí na época de prestar faculdade, eu comecei a trabalhar. Por ser paulistano, eu nasci em São Paulo, e naquela época eu lembro também muito forte de ver Jornal Nacional mostrando o trânsito da Avenida Rebouças, o pessoal que ia para as faculdades no centro, da Consolação, e eu sempre tive um problema muito grande com o trânsito, Ale. Eu nunca consegui me dar muito bem de carro no trânsito e não poder, sabe, me dificultar a mobilidade, assim, esse ir e vir, esse livre-arbítrio aí. Então, quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalhei em 2 empregos, eu só queria juntar dinheiro para comprar minha moto. E aí eu consegui juntar o dinheiro, e aos 18 anos eu comprei minha primeira moto, e nunca tive carro, Ali, só moto mesmo. Desde lá até hoje, a Carol tem carro, a gente usa junto, mas nunca tive, principalmente em São Paulo, tá louco. E aí, agora, enquanto a gente vai ver algumas imagens tuas na pista, né, algumas fotos suas como piloto, aí veio o Moto Velocidade. Como é que foi? Tipo, vou para a pista. Como é que surgiu? Foi através de um track day? Foi através de um curso de pilotagem? Como é que foi isso? Essa história também é muito legal, Ale, por quê? Porque, imagina, eu gostei desde criança de moto, comecei a trabalhar só para conquistar uma moto, e assim que eu tive uma moto, eu ganhei realmente asas, não é propaganda de nenhuma marca, mas eu comecei a ter um deslocamento de ir e vir para todos os lados, Ale. Então, conseguia visitar meus amigos, minha família, trabalhar, fazer coisa tudo no mesmo dia. A moto Nossa Senhora! E eu não parei mais, então eu fiquei andando de moto, e aí eu juntava dinheiro para trocar de moto, ela ia ficando cada vez mais forte, aumentando a cilindrada, e eu fazia viagem, mesmo de 250, eu cheguei até o Farol de Santa Marta, pelas praias do litoral do Brasil, com um amigo, então sempre peguei estrada, sempre gostei muito de viajar, e no momento que ela ficou grandona, que eu estava com uma moto aí, cilindradas mesmo, eu tinha os grupos e os amigos que andavam junto comigo, e inevitavelmente a gente pegava serras ali, a gente fazia as estradas, pegava a serra, e por sempre gostar de esporte, por sempre gostar de futebol, gostar de tudo, eu cometia o erro, né, e porque eu não tinha essa consciência de realmente fazer as serras rápidas, e gostava muito de curva, sempre amei curva, tudo, e graças a um desses amigos meu que andava comigo, e a gente andava consideravelmente rápido, a gente foi para Londrina,
em 2009, porque ele conheceu um pessoal que chamou ele para fazer um dia de track day lá na pista de Londrina, e aí ele me convidou e realmente foi assim, um life change, virou uma chavinha na minha vida. Por mais que a gente foi lá de carretinha, de sexta, porque ele trabalhava, a gente só foi dormir, andamos na pista sábado o dia inteiro, no domingo, aceleramos o máximo que a gente pôde, tive a sensação de raspar o joelho, sabe? Que é uma coisa que você não esquece. Todo mundo quer. Que é a primeira coisa que você quer. Foto sua, tem várias fotos suas nesse momento, a gente vai colocando uma, vai trocando as fotos o tempo todo, enquanto isso a gente vai conversando, né? Tá, fechado. É muito legal as fotos, porque aí pega até o começo, né? Olha aí, ó, uma foto, aí tem a família, ó, vários integrantes da família na foto. A família vai estar sempre presente, Ale. O que aconteceu foi assim, Ale, no final do segundo dia do domingo, a gente percebeu o quanto fadiga, né, andar de moto na pista, ainda mais com uma 1000 cilindradas. E aí esse meu amigo, infelizmente, caiu lá na curva da Vitória, de Londrina, e no fim a moto dele deu PT. Estragou, ele tinha uma R1 lá da Yamaha, e ele ficou super chateado, eu também, mas ficamos muito felizes, porque ele não tinha machucado nada, Lê. Só ralou o macacão, ele, sabe, foi assim. Então a gente pegou a estrada de volta para São Paulo, 500 quilômetros aí, só conversando, e eu vim o caminho inteiro pensando, nossa, como que eu vou fazer isso da minha vida agora? Porque bateu tão forte, a sensação foi tão boa, e a gente ficou tão feliz que mesmo ele caindo não aconteceu nada, porque se a gente tivesse numa estrada talvez seria pior. E aí eu fui atrás de Interlagos, porque até então Interlagos não existia para mim, Ale. Interlagos era um planeta do lado de Marte, entre Marte e Vênus, onde o Senna ia correr, mas pessoas como eu, mero mortal, normal, não poderia ter esse acesso. E aí eu vi que podia, e aí eu fui para Interlagos, aí deu aquela adrenalina, e aí eu vi como que é um dia de treino de 1000 cilindradas em Interlagos, detonou minha moto, detonou pneu, suspensão, não sabia nada de calibragem, não sabia nada de nada, e eu falei, opa, aqui é muito legal, é incrível, mas eu não posso brincar desse jeito. E aí deu tudo certo e conspirou, imagina aí, as coisas fluíram para eu começar na categoria de base mesmo, 250, para ir subindo. Isso que eu ia te falar agora. Ia falar para você, você já correu em várias categorias, eu lembro que você começou, eu ainda nem trabalhava no Moto Velocidade, você começou na época na Ninja 250, né? E aí você foi evoluindo. Fala aí as categorias que você já correu. Boa, é isso mesmo, Ale. Na verdade, depois de provar a pista com uma 1000 cilindradas, eu vi que, além do risco que eu estava, porque eu achava que eu era um bom motociclista, tá, nas estradas, mas eu estava correndo risco tanto da minha vida quanto dos outros. Quando eu entrei dentro do autódromo, que eu vi que ele se transformou num monstro. O autódromo de Interlagos tinha 7 cabeças lá, a pista larga, eu não sabia como fazer o S do Senna, não sabia nada. Falei, nossa, eu não sou nada, não sei nada, tenho muito a aprender. E foi nesse momento que eu tirei o chapéu, falei, nossa, quem é piloto, realmente os caras são feras, né? E aí você fala, que legal. E aí eu queria muito me aprimorar e aprender para poder me desenvolver ali dentro da pista. Só que na 1000 cilindradas a coisa seria um pouco mais cara, Ale, e eu tive, por muita sorte, a consciência de vender a moto e pegar uma 250 para poder pegar ali na base e começar a aprender muito, que foi a Ninja 250R, no primeiro ano que a Kawasaki estava fazendo a ação, e aí eu entrei como amador, e aí o bichinho pegou, né, você dá sorte de se dar bem uma corrida ou outra, você ganha, aí você fica feliz. E aí depois, aos poucos, eu transformei, porque eu usava ela para correr indo pela marginal, viu, Ale? Eu usava a moto para trabalhar. Você já ia treinando, aquecendo. Eu ia trabalhar com a moto, semana, tudo, e aí eu pegava a marginal, abastecia a moto, chegava no autódromo, tirava os espelhinhos, botava silver tape na placa, escondia a placa, os faróis, tudo, e corria. Teve corrida que eu ganhei lá como amador e quando foi para a vistoria eu estava com as ferramentas embaixo do banco. E aí, isso foi chacota aí por muito tempo, os pilotos que já corriam há vários anos lá. E aí eu conheci vários deles, puxa, aprendi um monte com todos eles. E aí transformei minha moto realmente em moto de corrida, né? Porque eu tinha que serrar o pezinho para
caí porque peguei o pezinho lá na curva da junção, aí levantou minha moto, eu caí. Então você vai fazendo as alterações, mas foi tudo gradativo e pouco a pouco, Ale. Até em 2012, que ela realmente estava com uma motinha de corrida, até o momento que eu tinha conseguido apoio, patrocinador, estava com a Aguinaldo, o doutor mecânico, estava tudo fluindo melhor, e aí a gente conseguiu o título de campeão brasileiro na 250. Uhum. Aí a primeira coisa que você quer é trocar de categoria. E aí, daí você subiu para 600. 600, exatamente. Aí 600, eu pegamos a moto também, com uma condição muito boa do campeonato, e eu corri a primeira etapa com ela apenas com a carenagem de fibra, Ale. Ela saiu original da concessionária, a gente só pôs a carenagem, pedaleiro original, escape original, a marmita ali, tudo. Eu fui desenvolvendo a moto 2013 inteiro, trocando pecinha por pecinha, escapamento, tudo, até a moto ficar um pouco melhor. E aí, graças aos resultados positivos que foram acontecendo, aí depois eu fui convidado para correr numa equipe profissional, que era a Dineos Race Team, junto com o Masao Nishimoto, o Japa voador. Japa querido, um abraço para ele. Se o Japa faz, né? E vocês fizeram uma dupla e tanto aí, vocês ficaram como parceiro, companheiros de equipe, ele na 1000, você na 600, um longo tempo, dividindo Sim. as dores de cabeça, dividindo as alegrias, e os dois ali entre o top 5 nas suas categorias, né? Isso que é o mais legal, quer dizer, dois pilotos de ponta, dividindo box, dividindo estrutura. Eu lembro de vocês carregando ali a HR, né? Carregando o caminhãozinho. Sim. Né? Mas enfim, e aí vem as primeiras perguntas. A gente, como eu disse, né, Schultz, a gente vai ter perguntas. Sim. De repente vem da galera que é do Moto Velocidade, amigos nossos, e terão perguntas da galera que não conhece, que está tendo o primeiro contato com um piloto de Moto Velocidade, e melhor de tudo, sem o capacete, né? Que todo mundo só vê a de capacete, está vendo sem o capacete. E aí a doutora Regina Selle faz a pergunta: como é que faz para ser um piloto profissional? Antes até de você responder, Schultz, até para a galera entender um pouco, nos campeonatos que nós temos, eu, como narrador no Superbike Brasil, e tem um outro campeonato também, outros campeonatos, não vou dizer um só, né? Você tem níveis, vários níveis de piloto, e é um esporte bastante democrático, no sentido de que você tem lá o cara que é profissional, ou seja, o cara que ganha para correr, você tem aquele cara que empata despesa e receita, quer dizer, ele tem o patrocinador para pagar os jogos de pneu, para pagar a estrutura que ele monta, para comprar um capacete novo, para preparar, equipar a moto, só que não sobra uma grana para ele guardar para ele. De repente paga as despesas de hospedagem das viagens e tal. E você tem aquele cara que paga absolutamente tudo, o cara que põe do bolso para correr. Então, como é que é, Schultz? Você consegue hoje, mesmo tendo a profissão de modelo no paralelo, você tem ali o seu momento que você é instrutor de pilotagem, você consegue de alguma forma viver também da moto, né? Como é que faz para ser um piloto profissional? Pergunta a Regina Selle. Olá, tudo bom, Regina? Obrigado aí da pergunta, legal da sua participação. Regina, funciona mais ou menos assim, imagina que em qualquer profissão, em qualquer área que a gente entre e comece a atuar, você tem muito a aprender, né? E aí, sorte daquela pessoa que está aberto a isso. No esporte não é diferente, então imagina que você entra numa empresa, você tem que fazer um estágio até entender tudo para você se efetivar. Então, na motovelocidade é igual, você entra como um piloto amador, realmente, e no campeonato que eu fazia parte, que eu corria todo esse tempo, você tem 2 anos para ser um piloto amador, que é um piloto que está realmente entrando, conhecendo, não tem tanta experiência. Após esses 2 anos, e nesses 2 anos é uma baita de uma escola, porque você vai errar, não tem como, você erra, você não sabe como funciona tudo, você não sabe, por exemplo, o setup da sua moto, Regina, como deixar ela da melhor forma para cada pista. Dificilmente você vai ter apoio, patrocinador ou as respostas, né, do mundo da motovelocidade, que por ser competição, elas são guardadas a 7 chaves, então você vai desvendando ali degrauzinho por degrauzinho, e após esses dois anos aí como amador e evoluindo, aprendendo e pegando esse know-how, já você vira um profissional, aí você vai correr com os caras que já correm há vários anos. Para ser profissional remunerado, você vai sempre depender de patrocínios e apoios. Então, você vai ter que usar o seu network, ou as pessoas, ou o meio, né, a arena lá do fim de semana, quem que está lá divulgando alguma coisa para você divulgar, porque você vai ser um atleta, que você vai ter que divulgar a sua performance, o seu resultado,
mais a sua conduta dentro, né, da competição, mais o seu lifestyle. Quanto mais agregar, mais valor você agregar, mais pode ser que você consiga um apoio, um patrocínio, e aí você tem que ir correndo atrás, e você sempre vai tomar vários nãos, que é como se fosse entrevista de emprego, né, e aí você tem que aprender a lidar com esses nãos, mas tem lugar e horas que você vai encaixar ali com a pessoa, e você vai ter que fazer um papel de divulgar realmente, ó, eu estou aqui, ó, agora nesse momento com um boné de um patrocínio, com uma camiseta de um patrocínio, e quando você encara isso com uma coisa profissional, você tem que estar o tempo inteiro levando as marcas que te ajudam, que te apoiam, porque eles vão estar te dando um retorno financeiro, um apoio de equipamento, ou pneu, enfim, ou macacão, depende do seu patrocínio, e a mão de volta, né, é você divulgar onde você puder as marcas que estão te ajudando, para a pessoa ver que você está usando, ver o que você está fazendo, e aí você vai estar sempre escalando aí, tentando cada vez mais apoios para ser um profissional que consiga correr e ainda pagar as contas em casa, que é muito difícil, tá, Regina? É uma porcentagem bem baixa aí aqui no Brasil, por não ser um esporte ainda tão divulgado, mas a gente vai chegar lá. E a gente vem buscando, né, Schultz? A gente vai acompanhando e a gente tem pilotos que ajudam demais a fomentar o nosso esporte. Daria para citar vários aqui. Eu não me sinto à vontade de citar porque eu conheço todos eles e a chance da gente errar é enorme. Sim. A minha barbinha branca já faz com que a memória esqueça alguma coisa. Mas aí a gente tem algumas situações que é interessante a gente ver, e a galera que assiste a gente e de repente tem intenção de patrocinar. Você, por exemplo, é um cara que tem marcas que te acompanham há bastante tempo, né? E eu acho legal a gente falar também a importância, por exemplo, que hoje nós temos, por exemplo, dentro do Superbike, as transmissões das corridas através do YouTube e a categoria principal com transmissão em TV aberta, porque isso dá uma visibilidade. Quando a moto passa ali na frente da tela, são aqueles segundos que, de repente, a empresa nunca teve num espaço de televisão, né? E que, de repente, é legal a gente falar um pouco sobre isso. Isso cria a possibilidade de alguém perceber a minha empresa pode ser vista dentro desse esporte, né, Schultz? Com certeza, falou tudo, Ale. A verdade é que você precisa mostrar e provar, né, montar um projeto onde é que a sua marca vai estar exposta. E quando você tem a arena lá da competição, além de todas as pessoas, e eu já cheguei a correr lá com quase 30 mil pessoas na arquibancada, mas com tantas mil ali no paddock, tem todas as fotos que saíam em as revistas, nos sites, nas matérias, a corrida no YouTube que fica ali e tem milhares, né, de visualizações. Quem corre na categoria principal passa ali sua marca num close, né, na TV aberta. Então você precisa dar essa contrapartida para a pessoa falar, nossa, minha marca vai sair ali, então faz jus de eu poder apoiar e ajudar e patrocinar esse piloto. Quanto mais a gente fomentar nosso esporte, mais patrocinadores vão vir. E não necessariamente precisa patrocinador que tenha a ver com moto, né? Não precisa ser lubrificante, ou marca, ou fábrica de moto, ou combustível, não. Eu acho que qualquer marca, desde que tenha vontade de expor ali e ajudar um atleta, todas são bem-vindas. E se pegar atleta que tenta de fazer de tudo, né, que é o que eu faço, que eu tenho de fazer de tudo para trazer esse retorno para as marcas, vai estar em todas as mídias possíveis, né, e aí vai trazer aí um valor agregado da marca com um atleta que eu acho que vale muito a pena, e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, Ale. E aí, agradecendo também a pergunta do Amaury Seixas, ele que é coaching, faz um trabalho super bacana também, ele quer saber qual é a categoria da motovelocidade que se assemelha à Fórmula 1? Na verdade, vamos só separar. Não dá para a gente colocar o motociclismo como a Fórmula 1. Mas eu já antecipando, mundialmente, o MotoGP hoje tem uma visibilidade de um Fórmula 1, assim como a World Superbike também tem uma grande visibilidade. E a grande diferença, Mauri, para você que está acompanhando com a gente, eu vou falar bem a grosso modo, tá? As motos que correm o MotoGP, são motos protótipas, não são aquelas motos que você encontra na rua. E no World Superbike, as montadoras são fábricas muito semelhantes àquela que você vai encontrar na rua, obviamente adaptadas para uma situação de pista. Fui bem, Schultz, nessa resposta para ele, não? Perfeito, não preciso falar nada, Mauri, mas aí a associação que você deu é incrível, assim, a MotoGP
ela está mais próxima da Fórmula 1 porque você não pode adquirir uma Fórmula 1, né? E a MotoGP é igual, você não pode adquirir aquelas motos que são protótipos. Então, elas acho que estão mais ali no patamar de coisas que são quase inalcançáveis, né? As fábricas trabalham o máximo que pode, desvendam os maiores segredos para poder trazer o melhor equipamento para o piloto, para no final do ano o piloto ser campeão e a marca de construtor ser campeão. Boa. Aí, Schultz, seguinte, vamos seguir que a gente tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar, vai ser uma maratona hoje aqui, esse nosso bate-papo. Aí, nós vamos falar um pouquinho agora, até para depois entrar nas outras perguntas que fazem parte. Tem mais perguntas aqui, e eu separei elas para essa parte que nós vamos falar agora. Quando a gente chega no final de semana de corrida, você fez até um vídeo no seu canal que eu achei fantástico, falando sobre a rotina, né, do final de semana de corrida. É lógico que são 3 dias, 3 a 4 dias intensos, mas vamos tentar sintetizar o máximo que a gente pode aqui. O final de semana de corrida, como é que é a rotina e como é que é? Eu chego na pista já tendo em mente aquilo que eu fiz na corrida passada, pensando no campeonato, como é que é a rotina de um final de semana de corrida, para a gente trazer as 2 próximas perguntas? Boa, Ale, boa. Eu gravei esse vídeo justamente porque as pessoas não imaginam, né, o que é um final de semana de corrida para um atleta, para um piloto. No caso da motovelocidade, o que mais pega, o que mais você precisa imaginar é o nível de adrenalina que isso traz para a pessoa. Dificilmente você consegue dormir bem, né, nesse final de semana de corrida. É tudo intenso, Ale. Ele traz muita excitação, você fica eufórico realmente. E o mais legal disso tudo... Eu também fico. O seu trabalho também. Felizes aquelas pessoas, Ale, aí se enquadra você, que tem esse friozinho na barriga, esse flow, essa excitação para desenvolver um trabalho. Eu acho que todos nós, como seres humanos, deveríamos buscar isso, porque isso simplesmente te faz você reconectar com algo maior, né? Você consegue estar mais apurado aí dos sentidos e vai fazer você sempre querer se aprimorar e evoluir. Eu acho isso fundamental. Mas, voltando para o final de semana de corrida, para sintetizar e resumir, Ale, a coisa que mais pega ali, no meu caso, é que você nunca sabe o que vai acontecer. Não é uma coisa que, assim, você vai estar sempre dependendo do fator climático, que sempre muda o fim de semana inteiro. Pode estar chovendo sexta e sábado, domingo faz sol, ou ao contrário, sol e chove. Você nunca sabe se algum desgaste na sua moto pode acontecer e mudar todo o seu final de semana. Uma queda besta, um acidente também muda tudo, enfim. Raros são os finais de semana que tudo fica redondinho, sabe? Você até estranha quando tudo dá certo sexta inteiro, sábado inteiro e domingo na corrida. Acontece, claro, mas são raras essas vezes, você fica até meio aí... Esse a gente chama do final de semana perfeito, né? Isso, final de semana perfeito. E até respondendo para o pessoal que não é do meio entender um pouquinho, normalmente os finais de semana de corrida eles se dividem em 4 dias. A quinta-feira, que são treinos livres, e não são todos os pilotos que participam, é opcional, só que daí aumenta o custo do piloto, porque ele tem mais gasto com pneus, tem que, às vezes, sair do outro trabalho para poder estar lá, então, às vezes, a agenda não casa. E são treinos livres, treinos abertos, mais para um ajuste de moto e tudo mais. Daí nós temos a sexta-feira, que são os treinos livres, porém treinos livres já cronometrados. Então, o piloto já tem ali uma noção do que espera por ele no final de semana, ele já começa a estudar também os seus adversários e tudo mais, e normalmente, né, Schultz, são em torno de 3 sessões na sexta-feira, né? E daí a gente passa para o sábado. O sábado começa também já começa com os treinos classificatórios, e aí já é a coisa valendo mesmo, valendo classificação. Normalmente nós temos, na maioria das categorias, por exemplo, dentro do Superbike, o que a gente chama de Superpole, que eu falo que é uma corrida do você contra você, porque é quando você tem aquela oportunidade de fazer o teu melhor tempo e poder largar à frente. E aí, para você entrar na Superpole, em várias categorias,
já é um grande desafio, porque você tem ali 30 pilotos e, de repente, só os 10 melhores avançam para a Superpole. E aí são 10 caras que andam no fio da navalha, andam com a faca na cabeça o tempo inteiro, e o negócio pega. Eu diria que é uma corrida já do sábado, a Superpole. E aí, no domingo, um treino, o warm-up pela manhã, que é o treino só para fazer um ajuste de moto, para ver se o ajuste está perfeito, e isso a pista pode mudar. As motos são muito sensíveis a isso, né, Schultz? A questão do pneu, a questão do freio. Então, por exemplo, se está chovendo de manhã ou se está aquela névoa da manhã que está mais nublado, que a temperatura da pista está mais fria, de repente não é nada do que você vai encontrar na corrida horas depois, né, Schultz? Exatamente, Ale. Falou tudo. O final de semana é isso. E eu brinco até com uma analogia que é assim, imagina que você vai montar um circo. Então, a quinta de treino extras e a sexta ali de treinos livres, né? Você está só martelando ali as estacas, onde vai ser o parafuso, está só mapeando o que vai acontecer. No sábado você já abre a tenda ali mesmo, né? Põe a tenda, o picadeiro, monta todo o espaço. E o domingo é onde o show vai ser apresentado, né? Que realmente vai ser a apresentação, que vai ter público, vai ter tudo, e é onde a coisa vale para valer. Mas o sábado, a Superpole já é um desafio grande, é o pico alto ali de adrenalina, e no domingo é o show, né, Ale? É onde tudo vale, é ali onde sintetiza todo final de semana. Se você fez tudo certo até o domingo e tudo deu errado no domingo, você perdeu o final de semana inteiro. E às vezes, se você fez tudo errado, teve problema sexta e sábado e as coisas dão certo no domingo, você ganha o final de semana inteiro. Então, o momento auge ali realmente é no domingo, é quando a corrida acontece, e a corrida só acaba na bandeirada, tudo pode acontecer, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo, e eu acho justamente por não saber, né, o desfecho de tudo que vai acontecer é que traz essa excitação, essa euforia. No meu caso, é uma das coisas que eu mais gosto de sentir e provar. E aí, Schultz, só para a gente responder, e aí eu vou pedir para a gente tentar ser o mais breve possível nessas duas respostas. Nós temos uma pergunta, o Amaury, por ser coaching, por trabalhar com as emoções e com o sentimento das pessoas, ele pergunta aqui, ó, gostaria de saber como você se prepara mentalmente para as corridas. Como é que é isso? E você é o cara perfeito para responder isso. Boa, Mauri, jamais imaginei que ia surgir uma pergunta dessa aqui, obrigado, porque uma das coisas que eu tento passar, Mauri, nos vídeos que eu estou fazendo no YouTube, se alguém quiser se inscrever lá e assistir, é isso. Na verdade, Mauri, o que eu penso da motovelocidade, você vai entender bem como coach. A motovelocidade, ser atleta, sempre faz você entrar em camadas diferentes aí de consciência, tá? Para simplificar. Então, quando você está correndo, existem momentos e corridas ou no treino que você realmente entra num estado de fluxo, que é o famoso flow, que é uma sensação maravilhosa, que só de ter isso já vale mais do que um campeonato, um título e uma vitória. Mas tudo depende também de como você foca, se concentra e se cuida para chegar nesse momento. Desde 18 anos, aí há muito tempo, eu comecei a fazer yoga, sempre fiz meditação, aprendi recentemente aí para conseguir mais título, eu fui atrás de respirar com consciência, fazer respiração, descontração, aprendi a fazer mentalização. Então, hoje são coisas que nem todo mundo sabe, mas que no mundo dos atletas eles já está acontecendo. Então, antes de entrar lá na pista, principalmente na corrida, eu gosto de ficar quietinho ali no meu canto, faço ali a minha proteção, né? Me envolvo ali numa redoma violeta ali, de não ter problema com nada, faço minhas respirações para baixar um pouco a adrenalina, batimento cardíaco e os pensamentos. E aí, depois, você entra busca, né, entrar nesse fluxo aí. Mas é fundamental, tá, Mauri? Eu acho, uma das coisas que eu falo até para o pessoal aí, que essa parte é fundamental, que você precisa realmente se conectar ali com você mesmo, porque depois você vai conectar com a moto, tá? A ideia é que depois você derreta mesmo na moto e você e o equipamento se funde, né, e vire uma coisa só, e aí onde está a maravilha e a beleza do esporte é que quando você é uma coisa só junto com a moto, e aí a felicidade é plena. E aí, aproveitando, eu acho que até por você ter as duas profissões de piloto e de modelo, vem a pergunta aqui da Regina, né? Você treina todos os dias e como é que você está fazendo na quarentena?
Boa, Regina, essa pergunta também é fundamental, porque a gente vem acompanhando aí os atletas, né? Tanto lá de fora quanto aqui no Brasil. Muita gente deu uma desanimada, né? Recentemente eu falei aí com o Eric também, Granada, ele falou, poxa, normalmente o atleta vai se preparando para chegar na corrida no ápice dele, né? Vai fazendo aí, monta, né, uma estratégia, um planejamento de treino para chegar no fim de semana ali e tá tinindo. Mas como a gente não tem data de nada ainda aqui no Brasil, principalmente, agora a MotoGP liberou o calendário, então em julho já volta as competições, que é muito bom, mas você não pode ficar parado também, Regina. Então, assim, eu não parei de treinar, na verdade eu consegui focar e ainda mais, né, em pedal. Eu estou morando no interior agora, saí de São Paulo, então eu moro numa cidade que eu saio de casa e já consigo pegar uma estrada aqui, onde tem plantações, e é meio que fazenda mesmo, e é muito gostoso pedalar, é uma das coisas que eu gosto, e isso vai me mantendo com condicionamento. Como não tem academia, estão todas fechadas, eu também treino em casa, faço um pouco de exercício com o próprio peso do corpo, para poder manter, mas nada chega, Ale e Regina, ao exercício que é as horas de voo em cima da moto, né? Você tem que estar com preparo físico e um pulmão bom e o fôlego, tudo, mas quando você chegar lá na moto, você precisa voltar toda essa chavinha dos músculos que mexem quando você está pilotando, do próprio reflexo. Ainda temos uma jornada aí para evoluir, mas não pode parar. Schultz, a gente sabe, por exemplo, que tem vários pilotos que nos intervalos entre as corridas treinam normalmente de supermoto, outros pilotos buscam treinar de motocross. Eu nunca lembro da gente ter conversado. Você faz esse tipo de treinamento também ou não? Ou com moto é só no final de semana de corrida? Não faço, Ale. Todo mundo pergunta se vale, não vale. Eu tenho certeza que deve funcionar, porque quanto mais em cima da moto você tiver, mais habilidade, né? A probabilidade de você ficar aumenta. Mas envolvem também os riscos. A gente vê vários pilotos, tanto do Mundial quanto aqui no Brasil, você tá na moto tentando evoluir e se aprimorar, o risco de ter uma queda ou ter uma lesão também acontece. Eu nunca tive supermoto, nunca tive motard de trilha, nada. Eu usei o final de semana de uma forma intensa mesmo para treinar, usar todos os treinos para chegar na corrida. E eu acho que essa vontade toda que sempre tive, eu condensei para poder aproveitar o final de semana de corrida. Legal. Agradecendo a presença do Marcelo Parro. Marcelo já é um amigo nosso de pista e curtindo a nossa live. A Heloísa Silveira, que está com a gente também. Tem uma pergunta aqui do Clau, ou da Clau, imagino que seja o Clau, vamos tratar dessa forma. A resposta dele é bem abrangente, mas acho que nós dois podemos ajudá-lo nesse sentido. O que pode causar penalizações durante uma prova? Aí são vários aspectos. Um dos aspectos, eu vou tentar ser breve aqui, você só completa depois, Schultz, por favor. Sim. Uma das coisas que pode trazer uma penalização são irregularidades da moto. Então, a moto, quando ela termina a corrida, ela passa por um dinamômetro, onde são testados e são verificados lá a cavalaria da moto, vamos dizer assim, alguns itens essenciais que, de repente, precisam estar conivente com a categoria, e como são muitas categorias, cada uma tem a sua especificidade. Obviamente, questões disciplinares do piloto, conduta dentro da pista, uma conduta perigosa pode trazer penalização, uma queima de largada pode trazer penalização, um procedimento de relargada feito de forma errada pode acarretar penalização, né? Que às vezes tem um acidente, os pilotos entram naquilo que vocês conhecem no automobilismo, né, de safety car, só que na moto não tem um carro andando na frente conduzindo eles. Normalmente o líder, o ponteiro, que conduz o ritmo das outras motos, e eles têm uma regra para respeitar do procedimento de relargada. E se o piloto ultrapassa antes de cruzar a linha de chegada, ele cometeu ali uma infração e ele pode ser penalizado, dentre outras. Hoje em dia, Schultz, até com várias mudanças de regulamento, hoje em dia os macacões são vistoriados, as motos são vistoriadas, capacetes são vistoriados, aí você completa. Sim, foi excelente, tem tudo isso, e tem também a atitude antidesportiva, né? Às vezes a pessoa lá não tem uma disciplina como atleta e também pode ser penalizado, e às vezes a gente pode ir até a lei, né, Iras? Por exemplo, no caso do MotoGP, teve uma vez que teve uma corrida em Phillip Island, lá na Austrália, e o pneu estava desgastando muito para o lado esquerdo por conta das curvas de alta velocidade. Eles chegaram no briefing a uma conclusão de que a corrida seria feita em duas partes.
você teria uma janela para todos os pilotos entrarem e trocar ou de moto ou de pneu. E aí o que aconteceu é que o Mark Marques estava liderando a prova, ele perdeu essa janela, ele passou reto numa volta a mais para poder abrir dos adversários, ele recebeu uma penalização, uma bandeira preta, ele foi desclassificado por não respeitar algo que foi no briefing ali, né, que eles chegaram na conclusão que seria uma regra para aquela corrida específica. Isso também acontece. E algumas coisas absurdas que a gente vê. A gente está falando, gente, de moto velocidade, a gente está falando de um esporte que envolve risco. Nós já vimos, e graças a Deus hoje isso vem minimizando, e não é só aqui dentro, não. A gente já viu em Mundial, piloto tentar acertar o manete da moto do adversário, piloto botar o pé para fora tentando chutar a moto adversária, enfim, graças a Deus isso, os pilotos com o tempo estão tomando consciência e vendo que o esporte que eles fazem tem o seu risco, é um risco alto, mas é um risco calculado por todos, e eu gosto de colocar isso, ninguém está lá forçado, ninguém está lá obrigado a nada, o piloto está lá pelo bel prazer, por querer, por ter vontade de estar lá. E hoje a gente vê, não só no Mundial, mas também dentro, por exemplo, do Superbike Brasil, que é o maior campeonato da América, da América do Sul, e eu acho que do Hemisfério Sul é o maior campeonato, trazendo aí vários itens de segurança, trazendo várias situações como colchões de ar. A gente está tendo, eu vi hoje pela internet, você deve ter visto também, Goiânia está colocando as caixas de brita na curva 0 e parece que também na curva 1, que são curvas que vêm de uma reta muito grande. Entendam, para quem não é do meio, os nossos autódromos, eles realmente são, na sua grande maioria, autódromos, eles são preparados para carros, e isso é diferente você cuidar da segurança para um carro e trazer para uma moto, mas eu acho que é um assunto muito grande, né? É só para que as pessoas tenham um pouco de noção, mas eu acho que isso é um debate longo e confesso para vocês que isso tem que ser discutido por quem põe o capacete, por quem veste o macacão, e não por mim que estou aqui do lado de fora, sentadinho na cadeira com o microfone ligado. É mais ou menos por aí, né, Schultz? Sim, falou tudo, mas é isso mesmo. Eu fico feliz, viu, Ale, que cada vez mais os autódromos, que é feito para carro, estão tomando medidas para que eles possam se aproximar de motódromos. Motódromos é um lugar feito para moto, onde a área de escape após a curva é muito maior, existe uma caixa de brita para parar sua moto, sua velocidade, e um colchão de ar antes de qualquer barreira que você possa ter um impacto. E eu fico muito feliz que cada vez mais aí eu torço para que todos aqui no Brasil possam estar tomando essa atitude aí, porque isso só vai melhorar a segurança de todos os atletas. Eu acho que vale a pena, e eu teve um momento aí da minha vida que eu forcei bastante aí com o organizador do Superbike, falei com o Alexandre Barros, com várias pessoas, para ter realmente essa barreira de ar aí, para minimizar os acidentes e salvar aí bastante atleta de qualquer lesão mais grave. Boa. E aí, Schultz, aí eu já vou até pedir para que a gente já entre com as imagens, né? E Sim. Que essas imagens sejam colocadas e a gente vai discutindo aqui. Aí a gente entra na outra profissão, aquela do cara que não é só um rostinho bonito dentro dos autódromos, ele faz realmente um trabalho fora, e aí a gente tem capas de revista, a gente tem desfiles. Conta um pouquinho como é que surgiu essa profissão na tua vida, Schultz. Cara, isso daí realmente, assim como eu fui chamado ali para ir para a pista e mudou minha vida, essa daí também foi um convite que mudou minha vida. Foi realmente a época que eu tinha 18 anos ali e estava trabalhando para poder comprar minha moto. Olha que loucura. Eu estava trabalhando para comprar minha moto, eu trabalhava numa loja de shopping center, uma marca que chama M-Officer, e aí eu estava saindo do meu trabalho e fui abordado por um scouter, aquelas pessoas que trabalham nas agências e são olheiros, né, e estão atrás das pessoas, e ele me fez o convite para poder fazer fotos e se apresentar na agência, falou que eu tinha o perfil, né, e o perfil nada mais é que uma genética, tá, Lê? O perfil é você ser magro realmente, ter uma estatura, e aí eles veem a moda como simetria de rosto, medidas mesmo, é um cabide, né? Um cabide que fala, que anda, tudo. E aí eu falei isso lá em casa com a minha família e eles falaram, o que você tem a perder? Você está trabalhando aí no shopping, 2 empregos, o outro emprego era da meia-noite às 6 da manhã que eu trabalhava, então ele vai lá ver o que dá, numa dessa aí você consegue trabalhar e talvez tenha possibilidade de viajar o mundo. E aí a hora que minha família falou possibilidade de viajar o mundo, meu olho brilhou igual quando brilhou
a primeira vez que entrei na pista, e como isso foi lá atrás, né, em 2000, eu falei, nossa, deixa eu ver o que dá, e assim como piloto, essa profissão você tem que ter bastante perseverança, resiliência, disciplina, mas pouco a pouco as coisas foram dando certo, e o objetivo que eu tinha de viajar, que era o que eu conhecer esse mundão aí, ele também se concretizou, e eu consegui viajar bastante. É uma das maiores realizações aí dessa profissão, foi ter conhecido aí alguns lugares desse mundo e aprender outras culturas, outras línguas e pessoas maravilhosas. E aí, Schultz, conta pra gente, assim, pelo menos, aquilo que você considera os trabalhos como modelo, como, não sei ainda se, aí já é uma área que eu não conheço, modelo e manequim, né? Conta pra gente os principais trabalhos ali que você já fez, aquele que você fala assim, caramba, não acredito que eu tô aqui, ou que sou eu que tô fazendo esse trabalho. Que legal, Como eu entrei, sempre fui magrelo e alto, assim, né, Ale? Eu sempre fui tendencioso a trabalhar com a parte de moda, meio que fashion, os desfiles mesmo. Sempre fiz aquele São Paulo Fashion Weeks que tinha. E nas viagens eu sempre fazia o circuito da moda mesmo, que era o circuito Paris, Milão e Nova York. Então, eu sempre estava lá tentando ali pegar os trabalhos bacanas, e teve uma temporada lá que deu muito certo, os resultados de desfilar para o Armani, Giorgio Armani, Emporio Armani, para aquela marca Dolce & Gabbana italiana também, Ermenegildo Zen. Então, deu muito certo, e eu fiquei muito feliz de estar lá no meio dos modelos, né, que é o mundo inteiro. Você imagina que assim, o mundo inteiro vai lá para Milão fazer essa semana de moda, e você está numa fila de desfile. Imagina um grid de moto, só que tem um americano, um italiano, um russo, um grego, um australiano, aí tem um japonês, um coreano, um africano, assim, é uma Nações Unidas mesmo na fila, e o mundo inteiro desse universo está ali para assistir e acompanhar. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de estar participando aí desses trabalhos lá na Itália. Foi uma satisfação pessoal, um retorno muito bacana de muitos anos tentando aí para poder dar certo. Quais os países que você teve a oportunidade de conhecer? Dá para enumerar para a gente, não? Ale, é muito bacana, teve vários. Quando eu comecei a viajar, Ale, imagina, mais ou menos igual na moto. Eu queria começar e ir evoluindo, tá? A primeira viagem que eu ia fazer, Ale, era para Nova York, e o ano era 2001, desculpa. Porém, por ser moleque, não tinha nem 20 anos de idade, eu fui tirar o visto americano, e por não ter nada no meu nome, nem emprego, nada, eles negaram o meu visto. E eles negaram o meu visto no dia 28 de agosto de 2001. E aí eu fiquei super chateado, realmente parecia, sabe quando você cai na corrida e não pontua, ou quebra a moto, enfim. Fui para casa, falei, quer saber, não quero mais viajar, que se dane, não deu nada certo, sabe? Fiquei realmente mal, porém, 2 semanas depois eu estava em casa e acordei de manhã e vi as torres sendo derrubadas lá pelos aviões, que foi o 11 de setembro, né, de 2001, que todo mundo lembra, né, o que estava fazendo, onde estava e tudo, e aquilo realmente abriu minha cabeça e falou, nossa, não era para eu ir para Nova York, até porque eu ia morar a 4 quarteirões das torres, Ale. Se desse... Então, eu aceitei aquilo como um desvio de rota, né, da vida, aí, a mudança do karma realmente, e aí comecei a falar com a agência para poder ir para outro lugar, e no mês seguinte, em outubro, eu já estava indo para Milão, outubro de 2001, e aí cheguei lá sem falar inglês, sem falar italiano, sem falar nada, parecia um monkey, né, ali se comunicando. E aí eu tive que ir aprendendo, estudando tudo. Você vai evoluindo também, assim como estagiário na empresa e um piloto amador. E aí, aos poucos, eu fui querendo aprender mais as línguas e conhecer mais países, Ale. Então, cada país que eu trabalhava, eu juntava dinheiro para poder conhecer um novo país. Então, eu pedia para a agência fazer negociações, né, com outras agências, e aí eu ia conhecer e morar em outro país. Aí ia conhecer e morar em outro país, e fiquei assim até 2009, quando eu conheci as pistas. Foram anos e anos aí, conhecendo vários lugares, passando perrengue, morando de favor, tendo sucesso e prosperidade em outros países. Uns lugares eu só gastava, outros ganhava, mas você o privilégio... para gastar no outro, né? Isso, ganhava em uns para gastar no outro, mas
Eu acho que a faculdade da vida aí, a coisa que eu sou mais grato, Ale, é poder ter conhecido aí vários países da Europa, aqui da América, sabe? Austrália, que é um lugar que eu me apaixonei, eu morei no Japão também. Enfim, eu tive um aprendizado muito grande nessa trajetória, porque principalmente quando eu corri atrás de uma coisa, por exemplo, quando eu fui para o Japão para morar, eu fui totalmente focado em ganhar dinheiro. Fechei um contrato, era longe e tudo, mas quando chegou lá, eu peguei terremoto, eu peguei furacão, várias coisas que me assustaram bastante, e eu voltei super feliz e agradecido e dando valor para o Brasil, para minha família, para minha comida. Então, toda a experiência das viagens aí me trazia uma expansão nova de conhecimento e uma nova visão sobre a vida e sobre mim e as coisas ao redor. Mas é uma das coisas que eu mais agradeço dessa profissão todos esses anos foi poder conhecer várias pessoas incríveis e lugares maravilhosos, Ale. Boa, show. E aí, falamos, obviamente, dessa tua carreira de modelo também e tudo mais. Em algum momento, Schultz, antes da gente voltar para o nosso assunto pistas, né? Que a gente vai falar ainda mais de pista. Tem muita coisa legal para o pessoal que está curtindo com a gente o Papo Cabeça de hoje. A gente tem muita coisa legal ainda. Vamos conversar bastante com o Schultz. A noite vai ser longa, já diria o filósofo. Né? A gente tem bastante coisa para falar ainda. Em algum momento você já teve que se administrar ali na questão de agenda, ou porque você tinha um desfile para fazer na semana seguinte de corrida? Algum momento isso já aconteceu de casar e você falar, pô, e agora? Já, Ale, já, e eu vou contar um caso bem legal aí. Até foi legal, mas foi sofrido, teve assim uma divergência ali. Uma das primeiras corridas que eu ia fazer lá, na hora que eu comprei a 250, que eu ia correr ali como amador, eu peguei uma campanha e, por ironia do destino, era a campanha do lugar que eu tinha trabalhado como vendedor. Eu era vendedor da M-Officer e eu ia agora fazer a campanha da M-Officer como modelo. E caiu no domingo, Ale, realmente no domingo de prova, no domingo de corrida. E como eu estava me jogando ainda como atleta, como piloto, eu estava investindo, né, Ale? Quando você começa, não tem apoio, não tem patrocínio, não tem nada, é o dinheiro do meu trabalho que eu colocava lá no pneu, na moto, enfim. Então eu não fui correr e fui trabalhar, Ale. Mas eu passei o domingo inteiro pensando na corrida e olhava ali na cronoela, né, no tempo ali, as pessoas. Foi muito bacana de fazer o trabalho, mas foi muito sofrido também por não trabalhar. Aí, o que aconteceu? Passou um período, eu tinha uma prova, aí corrida também, um final de semana, e eu tinha um trabalho também, uma campanha para fazer da Track and Field. Só que aí eu falei não para a campanha da Track and Field e eu fui correr. Quando chegou nessa corrida, eu acabei caindo, aí detonei um pouco a moto e fiquei super chateado e ainda fiquei pé da vida porque eu não fui trabalhar. Então, eu tive um prejuízo sem ar. Então, depois dessas duas histórias, o que eu fiz? Eu cheguei na minha agência e falei, eu quero investir na carreira de atleta como piloto. Então, todo final de semana, eu já passava para eles que ia ter corrida. E no sábado e domingo eu não queria nem saber se tinha trabalho, opção ou nada. Eu deixava fechado, bloqueado, ou seja, tinha compromisso. A sexta-feira eu deixava livre, a sexta-feira e a quinta de treinos. Caso tivesse alguma coisa, a gente negociava. Mas eu não quis saber mais desde esses 2 episódios aí, Ale, se eu ia ter trabalho ou não, porque você sofre das duas formas, então não é muito legal. E aí vem mais uma pergunta interessante, né? A Regina está perguntando para a gente como a sua esposa lida com tudo isso. Por um lado, da parte de modelo, para ela, acredito que seja mais fácil de entender. A parte da pista talvez seja mais complicada, né? Fala um pouquinho, como é que a sua esposa lida com isso, Schultz? Ainda bem que assim, a minha esposa também é modelo, Regina, e eu acredito que ajuda bastante os dois ter a mesma profissão por entender como que funciona, né? Muita gente que namora modelo e tem uma profissão de gente normal, né? Que a gente brinca, pessoas que têm um trabalho de segunda a sexta e tem uma carreira,
o nosso trabalho, você praticamente não tem trabalho, né? Você fica esperando ter um trabalho. Você é um freelancer, você precisa visitar clientes para poder fechar um trabalho, e isso aí, de uma certa forma ou não, gera uma ansiedade, né? Uma euforia, e normalmente você vai trabalhar com pessoas muito bonitas e belas, né? E se você não souber desse mercado, o ciúme rola muito para quem não conhece. Então, você conhecer da profissão facilita muito, porque aí você sabe já da índole da pessoa, né, como que ela se posta diante dos trabalhos, as condições e os termos que vai ser, e aí a gente quase nunca teve problema nessa parte aí de modelo. Na parte de piloto, a gente caminhou aí por anos e anos aí, sem nenhum problema, nada, onde eu tive várias quedas e acidentes aí na pista. Porém, chegou um ano aí que eu tive um acidente que foi mais grave, e realmente aí ela teve que ter muita força e resiliência também para segurar a onda, porque realmente eu me machuquei feio, e ela teve que segurar todas as pontas lá energeticamente, e a força com a família, e ficou comigo no hospital, na UTI e tudo. Então foi um momento... Já. Mas foi um momento que eu tenho certeza que para ela foi onde mais, tanto ela como eu, a gente não imaginava que isso podia acontecer, nunca passou na nossa cabeça e aconteceu, mas foi um grande aprendizado e no fim várias coisas boas vieram disso também, Ale. E vem uma pergunta do Vitor para a gente então fechar esse assunto mesmo, para seguir, porque a gente tem muito assunto, né? A música dita o ritmo do desfile e a narração ajuda na pista, pelo menos antes da largada? Antes de você responder, tem um piloto que uma vez chegou para mim e falou assim: cara, você me fez chorar. Eu falei, como assim eu te fiz chorar? Não, eu fiz a volta de apresentação rápido e alinhei. Então ele fez a volta de apresentação e chegou antes dos outros, ele teve que esperar os caras chegarem. E quando ele parou no grid, essa corrida foi em Goiânia, ele parou, alinhou, e a caixa de som estava perto do posicionamento dele ali da largada. E eu falei o nome dele, e ele falou, caramba, ele tá falando de mim, não sei o quê. Ele falou que começou a chorar antes da largada, né? E ele falou, cara, ele queimou a largada nesse dia. Puxa, mas e aí, a música dita o ritmo do desfile, a narração pode ajudar de alguma forma antes da largada? Sim, a música dita o ritmo do desfile, isso é fato. Na hora do desfile, uma boa música, Lê, faz mudar tudo. Tudo mesmo. Uma música energética, com aquela batida gostosa, faz você ver a coisa e você atuar também de formas diferentes. E aí, a parte do profissional, né, comentando aí, é o brilho, né? Não tem como você ter uma corrida, ainda mais quando você assiste, né, no vídeo, sem você ter uma narração, um cara que esteja empolgado ali, que ame o que está fazendo, que conheça as pessoas e que faz essa ponte, né, da emoção que o piloto está tendo lá nas curvas, nas disputas, para o telespectador que está em casa. Eu acho que os dois são fundamentais, tem que ter, e quanto melhor aí o nível da música aí do narrador, né, Ale? A voz do evento aí, mais vai transmitir aí a sensação para quem está vendo de fora. Boa. E aí vamos mostrar algo legal e que eu tenho certeza que você gosta de recordar a todo instante. Tem um vídeo, uma chegada que você vai lembrar dela. Vamos assistir. Vem pra curva da vitória, olhada pra trás, sabe que a vitória atrás, sabe que a vitória tá muito perto, Alex Schultz, sabe que tá muito perto, sabe que tá muito perto, mais uma vitória, Alex Schultz, já acelera pela última vez, pela reta principal, Alex Schultz, já passa, rende o muro, já comemora, entende os boxes, 20! Boa! Piloto é bom, mas eu conheço esse menino que narrou essa corrida, tem talento esse cara também, hein, Schultz? Tem talento, Ale. Então a gente volta a responder, né, a última pergunta. Olha aí a diferença. É justamente nesse momento onde você está vendo uma imagem, né? Olha o que o áudio, o que uma narração faz com a sua sensação. Eu, como piloto, quando eu vejo isso aí e vejo sua narração, olhou para trás, última voz, isso aqui, na hora dá arrepios, né? Na hora você quer ter essa mesma sensação novamente, e é isso o que tem de mais mágico, né? Como atleta e piloto de moto velocidade. Você quer reviver esses fragmentos aí de felicidade, isso daí foi uma coisa muito feliz que você sai assim, Ale, totalmente chega a doer aqui, tamanha realização e felicidade que é ganhar uma prova e escutar aí você narrando com essa felicidade, como parece que você está falando de um amigo ali, ele vai...
Eu falo que eu não estou falando só de amigos. É evidente que eu tenho amizade com alguns pilotos, como você, como Barros, como o Eric. Eu tenho mais contato com alguns e menos contato com outros, né? A gente não vai um na casa do outro, mas a gente tem carinho, a gente tem apreço. E eu costumo dizer o seguinte: eu não estou lá para torcer para ninguém. Eu tô lá para torcer para que a corrida termine bem, para que todo mundo saia bem da moto. E o meu tratamento não é como um torcedor de A ou de B. Os caras vestem aquela roupa e colocam aquele capacete. Para mim, você sabe disso, você já sentou do meu lado ali em transmissões de corrida. Esses caras, quando colocam essas roupas, colocam esse capacete e sobem suas máquinas maravilhosas, como eu digo, eles se transformam no meu super-herói. Quando você é criança e assiste um super-herói na TV, esses caras em cima da moto são os meus super-heróis. E aí eu quero contar a história deles. E eu falo, a história só vai ser boa se eles fizerem uma coisa legal lá dentro. Eu tô lá para contar a história. Se vai ser boa, se vai ser ruim, vai depender deles, não depende de mim, né? A minha parte eu tento fazer lá fora. Uns vão gostar, outros não vão, mas faz parte disso tudo. E aí, Alex, dentro desse mundo de corridas, você, é lógico, enfrentou vários desafios ali nas categorias de base, nas categorias monomarcas, e de repente você chegou numa 600 cilindradas, que eu lembro muito bem, o ano de 2015, você, Matheus Oliveira, Luiz Cerciari, duelando em todas as provas. Quando chegou 2016, chegou a molecada babando, Lucas Torres, Pedro Sampaio, Eric Granado, Mati Gerardot, e aí você pegou uns caras, casca grossa para enfrentar, e você ali sempre se mantendo entre esses 5 caras, assim. Aí eu te pergunto, né, para você, qual é a corrida, assim, inesquecível? Aquela que você fala, pô, essa, para mim, foi fantástica, sabe? Aquela que você guarda mesmo no coração. Ale, são várias, né, Ale? Vou pensar em uma enquanto eu vou te falando. Eu vou pegar o gancho lá do que eu falei, parece um amigo narrando, mas eu estou falando, elogiando o seu trabalho. Por quê? Porque quando você narra, independente do piloto, e você trazer a sensação, realmente é desse super-herói, né? Um cara que está fazendo o melhor que ele pode ali dentro da pista para atingir o resultado dele. Então, eu acho que um bom trabalho é quando você vê que essa narração fala, nossa, o cara tá ali vibrando, não por ser amigo, colega ou tá torcendo, mas pelo que o piloto tá passando. Ele tá escrevendo aquela história e você tá recontando ou contando ela para os telespectadores. Uhum. Sim, Ale, sobre todo esse período aí, nas 600, foi realmente muito aprendizado, mesmo no início lá, com todos os pilotos bons, aí tinha o Douglinhas no começo, Figueiredo, aí depois tinha o Cerciari, o Mateuzinho, a gente brigou muito, e quando chegou em 2016, o grid das 600 cilindradas era o melhor grid do campeonato inteiro, é o que chamava mais atenção, que o Eric Granado estava vindo correr no Brasil, o Maxi Gerardot, que era uruguai, estava ali correndo, o Torres estava despontando, o Lucas Bittencourt, o Mateuzinho, eu, aí estava todo mundo. Nesse ano, Ale, eu acho que foi, não vou falar que foi o melhor ano, mas foi o ano que eu entendi melhor como lidar, jogar o jogo de um campeonato, né, de um ano que a gente fala, e usar mais a cabeça. Então foi um ano que tinham pilotos muito bons, melhores que eu ali, que estavam sempre despontando. Porém, eu tive uma constância, né? Fui levando ali nos bons resultados, chegando em terceiro, segundo, quarto, quinto, mas sem cair, sem quebrar, terminando todas as etapas bem, e mesmo com esses montes de fera aí que tinha, eu acabei sendo campeão paulista, e aí depois o Granado, campeão brasileiro desse mesmo ano. Então, esse ano foi onde entendi que um campeonato brasileiro, igual a gente fala de futebol, não é decidido num jogo só, né? Não adianta, você tem que ir lá ter uma constância, quanto mais pontos você fizer, melhor você se pontuar, e talvez uma corrida dê para ganhar, talvez outra não dá, e você vai chegar na melhor posição possível, e aí eu acho que na regularidade acabou dando tudo certo aí nesse ano, que foi um grande aprendizado depois de vários anos para colocar isso em prática. E resumindo um pouquinho para a galera que está em casa, que não é do mundo da moto velocidade para entender, a gente está falando de nomes, por exemplo, Eric Granado é o piloto brasileiro que hoje corre no Mundial de Moto E, tricampeão da categoria principal aqui no Brasil e com títulos nas 600, com títulos por onde passou, com uma história campeão europeu, campeão espanhol, enfim,
acumulando vários títulos. Luiz Cerciari, um dos caras mais experientes da história do motociclismo dentro do Brasil. Max Girardot, um piloto uruguaio, mas que tem muito resultado aqui dentro do Brasil, tem muito resultado fora, correu etapas de mundial também. Lucas Torres estava vindo de correr na Europa. Quer dizer, a gente está falando de caras casca-grossa em todos os sentidos, que independente da idade, todos eles tinham um talento gigante. Matheus Oliveira, que foi campeão em 2015, né? Tá? Então, e aí a gente tinha caras... O Sampaio também estava correndo na Europa. Na Europa, e hoje piloto oficial da Honda aqui no Brasil. Quer dizer, um cara não chega a sentar no banco de uma equipe Honda se não for qualquer cara. O cara é muito bom, né? Campeão em vários campeonatos também, com experiências europeias. Então, a gente está falando de algo difícil para um piloto. E nem sempre, como você disse, né, Schultz? Nem sempre o negócio era andar na frente. Pensar no campeonato também às vezes não querer brigar por uma posição, porque numa queda você bota tudo a perder. Exatamente, a regularidade, né, Ale? Foi depois de vários anos aprendendo e errando, às vezes por conta de querer uma vitória a qualquer custo, né? Você acaba caindo e você zerando na prova, caiu e não fazer 25 ou fazer os 20 do segundo colocado, esse é um prejuízo enorme lá no final do ano. Eu fui três anos vice-campeão paulista e brasileiro seguido, Ale, 2013, 14 e 15. E todos esses anos teve uma história dessa. Ou um erro banal meu, ou um erro da equipe sem querer, ou acabou gasolina porque teve safety car, ou porque eu bati no retardatário. Isso que eu ia falar. 2015, aquela batida, você liderava a corrida e faltando ali 2 ou 3 voltas para o final, você bateu no retardatário e perdeu o campeonato ali, né? Sim, se aqueles pontos, mesmo se eu tivesse chegado em segundo, eu estava brigando com o Cerciari ali, eu já era campeão lá no final do ano. Então você vai vendo que é tudo detalhe, Ale, detalhe mesmo, que um vacilo, alguma coisa que sai fora, lá no final do ano vai fazer falta esses pontos. E aí em 2016, quando a gente conseguiu aplicar isso, mesmo no meio de um grid só de fera, ainda conseguimos o título, que é o título aí mais importante que teve. Paulista, boa. E aí, eu já até vou usar essa sua batida ali no retardatário para abrir o link para o nosso outro papo. Antes, vamos só responder mais uma pergunta. Tem algum piloto que você se espelha? Quem é seu ídolo? Rapidinho. Bom, a longo prazo, assim, né, de mito é o Barros, né? E aqui, hoje, que vem despontando aí, eu sei que vai trazer muitas alegrias aí para o nosso Brasilzão e vai levantar a bandeira brasileira lá fora, é o Granado. Para a galera que não sabe, a gente tem pilotos de nível mundial e anota o que eu vou falar, porque assim, não é uma profecia, são fatos, são números que comprovam isso. A gente tem o Eric Granado, até esse ano com grande chance de título na Moto E, né, de ser campeão mundial na Moto E. Nós temos pilotos como os 2 irmãos, os Kawakamis, correndo na Europa, tem um alto nível. A gente tem o Dioguinho Moreira, que vem trabalhando na Europa já há bastante tempo e que certamente é um dos próximos pilotos brasileiros a entrar no MotoGP ou entrar no World Superbike, porque o menino é muito bom e está lá e mudou a vida dele para a Europa para poder fazer tudo isso. E a gente tem pilotos aqui no Brasil, Turquinho surgindo, dá para enumerar um leque enorme de pilotos aí que são excelentes e que logo, logo a gente talvez consiga colher alguns frutos e trazer bons resultados para o Brasil. Esses moleques já têm feito bons trabalhos, conquistando vitórias, pole positions em várias categorias, se destacam em treinos, passam em seletivas. Quer dizer, uma molecada que vem bem aí e que pode trazer para a gente muito, muito resultado, né, Schultz? Com certeza, Ale. Mudou muito, né, Ale? Desse 2010 que eu entrei lá, e era uma coisa mais, digamos, amadora, onde as pessoas tinham que ter um pouco mais de condição para poder entrar, ou tinha que ter uma empresa, tudo. Nesse decorrer de 10 anos, a coisa se profissionalizou muito mais, né? A visibilidade foi maior e foi atingindo a molecada. E a Yamaha, né, que está fazendo um trabalho excelente aí com a molecada de base aí, principalmente o Tom Kawakami, o Macon, tudo. Hoje o Macan também vai estar lá no Mundial lá fora. Tem muita molecada aí que vai despontar nos próximos anos. E provavelmente... Valentim. Isso, não, são vários, né? E eles vão estar aí. Tem molecada de 12 anos, o Mário Salles, que já corre. Imagina nós com 12 anos correr. O moleque está no ginásio e corre de moto. É uma coisa surreal. Então eu vejo os próximos 5 anos aí
bem prósperos para nós brasileiros, com pilotos aí que vão despontar sem dúvida nenhuma. E aí, como nem tudo são glórias, nem tudo são pódios, nem tudo são festas, a gente vai falar também daquilo que talvez tenha sido um diferencial na sua vida, em todos os sentidos. Um diferencial no sentido de carreira como piloto, um diferencial no sentido como ser humano, que foram os acidentes, mas vamos falar mais especificamente de um acidente. E quando eu disse, vou puxar o link, porque me corrija se eu estiver errado. Esse acidente foi na mesma curva que você bateu no retardatário de 2015, esse acidente foi numa mesma curva onde você sofreu um acidente posteriormente, esse acidente foi numa mesma curva que cada vez que você passa, imagino que arrepia todos os pelinhos do braço, né, Schultz? É verdade. Vamos ver as imagens aí de tombos. Esse não é necessariamente o tombo que você teve, mas são imagens de tombos seus, né, Schultz? Fala aí. Na verdade, na nossa vida, Lê, eu acredito que sempre no caminho vai ter lamas e flores, né? Não vai ser só de alegrias, né? Só de vitórias, pódios e que a gente vai viver. A gente vai ter aí uns momentos difíceis mesmo, e eu acredito que nesses momentos difíceis... Imagem, só um pouquinho. Essa imagem, Schultz, você está respondendo? Você vai continuar? Essa imagem foi a imagem da tua fratura naquele acidente na curva no Laranjinha. Isso, é uma fratura exposta aí que foi, rasgou meu macacão para fora aí, nesse acidente eu perdi 2,5 litros de sangue, eu fiquei realmente inconsciente lá, porque eu atingi uma barreira de pneus, foi realmente, foi grave, né, eu saí do autódromo inconsciente, eu só fui voltar lá depois de uns dias na UTI, eu tive um coágulo no cérebro também, por causa da batida, e por muita sorte o equipamento salvou aí minha vida, estava com capacete excelente, né, com a qualidade, tudo, mas existem esses percalços aí, Ale, eles são inevitáveis, né, infelizmente eles acontecem, basta estar lá. A única coisa que eu falo, desde que eu falei lá do começo, é que eu jamais imaginei esse acidente do fêmur aí, o mais grave que eu tive, foi em 2017, tá, Ale? Foi depois de ser campeão paulista, lá no meio das feras, eu fui convidado para correr numa equipe muito boa, que é o Pitico Racing, e a minha moto estava se desenvolvendo mais, eu estava vindo com vitória, o Eric Granado tinha subido para a categoria principal na 1000, então seria um ano que eu estava com muita vontade mesmo de tentar o campeonato brasileiro. Meu maior rival era o Pedro Sampaio, a gente estava ali com a pontuação parelha, e justo nessa prova ele tinha tido um problema com o motor, que estava fumando, ele abandonou a prova, então se eu terminasse eu já ia abrir bastante pontos nessa regularidade para ele, mas infelizmente eu tive esse problema aí, uma falha, e eu acabei me acidentando, e aí foram meses aí para poder me recuperar, mas até esse ano, Ale, de 2017, eu tinha tido várias quedas, como as das fotos, vários acidentes a mais de 200 por hora, escorreguei, nunca tinha me colidido assim, né, numa alta velocidade, então nunca tinha quebrado nada, nenhuma unha, já sempre fiquei com dor muscular, tudo, mas nunca tinha quebrado nada, e aí eu não imaginava que estar correndo como piloto poderia sofrer um acidente nesse nível que eu sofri, então foi uma surpresa assim, digamos que eu não tinha essa consciência, né, até esse exato momento aí, mas depois você ganha mais aí um estágio, né, de expansão de consciência, e aí depois desse acidente foi onde eu fui conversar com o Barros, com o organizador do Superbike, para poder ter essa barreira de ar aí, para ajudar, e já ajudou muitos pilotos depois que caíram, e nos lugares onde a área de escape não é tão longa, eles poderem ter esse airbag aí, né, que ajuda e minimiza o impacto de uma barreira de pneus. E hoje até, Alex, a gente falando um pouquinho sobre isso, a gente precisa, as pessoas precisam entender, a gente está falando, por exemplo, de campeonatos onde tem muitos pilotos, várias categorias, e não é tão normal esse tipo de acidente, tá? É bom que, para quem não é do esporte, para as pessoas entenderem, porque a pessoa, não, é perigoso, meu filho não vai, eu não vou, tal, não sei o quê, mas calma, também não é, eu trato pelo menos dessa forma, acho que cada um tem o direito de pensar e imaginar da maneira que bem entende. Eu penso o seguinte, tem o seu risco, realmente tem, tá? Mas hoje nós temos vários equipamentos, hoje, por exemplo, o piloto consegue ter um macacão com
com o airbag lá, não sei o nome correto, mas que infla no momento que ele é ejetado da moto, né? Você tem a confecção desses macacões são cada vez de uma qualidade superior, os capacetes, o capacete que a galera corre não hoje, por exemplo, não é mais aceito. Esse é o mesmo capacete, aquele casquinho de ovo que você ganha quando você compra a tua scooterzinha. Quer dizer, os equipamentos melhoram de qualidade, os pilotos são cobrados a estar de luva, estar de macacão correto, de estar de bota. Quer dizer, existe a preocupação dos organizadores dos campeonatos, existe a preocupação dos pilotos, existe a preocupação do sistema de segurança, porém, existe a imprevisibilidade do esporte. Você está sempre correndo atrás, sempre tem um fator que que abre essa margem de risco, mas se a gente for olhar, 95% dos acidentes geram no máximo ali uma fratura de dedo, uma entorse, um problema desse tipo, e aí você tem, infelizmente, por conta, assim como um esquiador pode cair, assim como você atravessando a sua rua, você pode ter um problema maior, você ter uma fatalidade ou ter uma situação como essa, mas ela não é, graças a Deus, ela não é a maioria. Isso é importante a gente colocar para a galera que está acompanhando a gente, né, Schultz? Sim, falou perfeito. Bom, eu acabei de falar, Lê, foram 7 anos correndo que eu nunca quebrei nada e tive vários acidentes. Eu cheguei a uma vez cair lá, bater e dar PT na moto, rachar o quadro, tudo, mas por estar bem equipado, com macacão, capacete e tudo, eu levantei e estava ileso. Então, assim, isso foi um acidente, realmente uma fatalidade, que é a porcentagem muito, muito baixa, que infelizmente acontece de tempos em tempos, e infelizmente para as pessoas que passam isso, tem um aprendizado muito grande. O esporte está lá num ambiente controlado, e a associação que eu faço é assim, realmente você pode se acidentar na rua, né, andando de bicicleta ou de moto, em qualquer lugar, e a comparação que eu faço é assim, se esse meu acidente fosse numa serra, que é o que eu ia fazer se eu não tivesse ido para a pista, que é um ambiente mais seguro e controlado, provavelmente eu ficava por lá mesmo, entendeu, Eiras? Porque mesmo o meu acidente sendo grave, em 30 segundos já tinha uma ambulância ali me atendendo, já estava me colocando na ambulância, já vai para o ambulatório, já tem um médico te olhando, ele já te encaminha para o hospital, então o procedimento é tudo muito rápido, e isso faz com que preserve os atletas. Agora, se algo dessa magnitude acontece aí numa estrada, numa serra qualquer, infelizmente a pessoa não tem essa sorte, né? Esse privilégio que eu tive de estar aqui conversando com você, de ter voltado depois para o esporte e estar correndo até hoje. E aí, já abrindo o link, a gente vai exibir um vídeo também, é um videozinho curto, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. Vamos ver o vídeo. Aí, Alex, até você posta aí que você está reaprendendo a andar, né? Conta como é que foi isso aí. Isso aí foi depois do acidente, você ficou um tempo sem poder botar o pé no chão, com uma série de dificuldades e dependendo das pessoas, é aquilo que você falou da tua esposa lá atrás, e aí você teve que reaprender a andar. Sim, na verdade, com uma fratura foi bem grave, Ale, eu tive que colocar uma placa de titânio dentro do osso do fêmur, que vai desde o quadril até o joelho, de 42 centímetros. Então, até fazer a cirurgia no hospital, eu fiquei com aquela gaiola, sabe? Aí teve que fazer limpeza. Eu perdi um pedaço de osso do fêmur do tamanho de uma pilha, daquela AA normal, nossa, de controle remoto, se perdeu. Então, foi um processo assim, como eu bati a cabeça e eu apaguei lá, não lembro de nada, eu queria voltar para a corrida a hora que eu estava consciente de novo, e aí os médicos aos poucos foram me explicando a gravidade do acidente, falando da minha perna, e falou, você vai ter um processo aí, você vai ter que reaprender a andar, literalmente. Minha perna foi inchada, gigante, e aí eu tive que ir já para fisioterapia, fazer esses exercícios aí da filmagem, ela é de propriocepção, né? E até agradeço a doutora Elizabeth, lá, minha fisioterapeuta, com o Alex Rassi também, que eles cuidaram muito bem de mim, mas a propriocepção nada mais é que você informar o cérebro, Ale, tudo que ele está fazendo com a perna esquerda, que está fazendo boa, emitir as mesmas sinapses para a perna direita, porque elas tinham se perdido tudo. E aí esse foi um momento aí que foi árduo mesmo, foi duro, exigiu muita
determinação aí, resiliência, porque doía além de tudo, né, Ale? Doía muito, eu passei muitos dias sem dormir por conta do acidente mesmo, da recuperação, tomava remédios aí bem fortes eu tive uma anemia bem profunda, Ale, por conta do sangue que eu perdi. Como eu perdi muito sangue, eu não conseguia ir nem até o banheiro sozinho, fazer um xixizinho, eu tinha que ter a ajuda da minha esposa, enfim. Então foi um processo delicado, realmente, mas que a perseverança, a dedicação na fisioterapia fez as coisas minimizarem e eu poder voltar o mais rápido possível. E aí você voltou transformado. Eu, pelo menos, conhecia você antes do acidente e conheci, graças a Deus, convivo com você pós-acidente. Você voltou transformado, Alex. Voltou transformado no sentido de que você, acredito que naquele momento você temeu até pela sua outra profissão de modelo, naquele instante. Eu lembro que no dia do acidente te mandei mensagem e tudo, você foi me responder 3 ou 4 dias depois, que eu acho que foi quando você acordou do coma e tudo mais, mas aí eu fiquei procurando com teu sogro, com a tua esposa, tentando de alguma outra forma saber notícias tuas. Aquele acidente mexeu também um pouco comigo. A gente é ser humano e a gente, por mais que a gente seja profissional e a gente segue a nossa situação, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido e a gente, por amizade, como a gente convive, é aquilo que eu falo, não é uma coisa que assim, eu estou no estúdio completamente alheio ao que está acontecendo entre os caras lá, não, eu vou tomar lanche, converso com um, estou chegando, abraço o outro, cumprimento o outro, e a gente tem um contato, e daí, obviamente, é natural, a gente como ser humano, a gente querer saber daquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, né, e aí você se transformou, e aquele momento para você, acredito que tenha mexido mentalmente com você, até voltando àquele assunto lá de trás, e te trouxe uma concepção de vida e enxergar tudo isso de uma forma diferente, né, Schultz? Com certeza, Ale. Primeiro, eu agradeço aí, mais uma vez, aí, pela preocupação, pela mensagem. Foi um momento que eu recebi realmente muita mensagem, muito apoio, muitas orações, vibrações positivas, que realmente fizeram a diferença, tá, Ale? Eu tenho certeza que ajudaram todo mundo que estava lá numa corrente, né, para as coisas funcionarem. Depois de 4, 5 dias de UTI, eu consegui voltar aí à consciência e responder todo mundo. Eu lembro que eu fiquei muito grato, muito agradecido. Eu tive até a presença lá do Barros, com o Bruno Corano no hospital, me visitando, vários pilotos, familiares, amigos, enfim. Foi uma coisa muito bonita de se ver. Porém, Ale, por mais que o primeiro período eu não tinha muita consciência do que tinha acontecido comigo, por eu ter me desligado ali na hora do acidente, eu só perguntava quando que eu podia correr de novo. Então, os primeiros momentos era, será que eu posso correr a próxima etapa? Será que eu vou conseguir voltar o quanto antes? Porque eu estava pensando no campeonato e já na próxima corrida. E aí demorou um tempo para cair a ficha realmente da gravidade do acidente, do que poderia ter acontecido, e aí aos poucos eu fui entendendo, assimilando as coisas, e aí que eu vi realmente que foi aí uma coisa maravilhosa de poder estar aqui ainda, de estar aqui aprendendo realmente, e eu tive que aprender muito mais aí nesse processo de recuperação, mas muito mesmo, muito, foi acho que o intensivão da vida, onde eu permeei aí por lugares bem escuros ali, bem assim, bem profundos ali, questionando várias coisas dos porquês da vida, né? Porque a sensação que eu tive, para quem não sabe, quando a gente recebe uma bandeira vermelha lá na pista, é porque alguma coisa grave aconteceu e você precisa recolher para os boxes, para tudo, não está valendo mais volta, posição, nada. A minha sensação, Ale, foi que eu recebi essa bandeira vermelha na vida, tá? Eu tive que realmente ir para o box, que é minha casa, ficar ali na cama, eu não podia trabalhar como modelo, eu não podia treinar como atleta, eu não podia correr como piloto, foi assim, fica aí. A única coisa que eu tinha para fazer era fisioterapia mesmo, me abastecer de livros e estudar bastante e ficar negociando aqui com essa coisa poderosíssima que é a nossa mente. Você fez uma preparação para essa quarentena, então, né?
Sim, quando eu fiz uma live recente, Ale, foi até legal, porque o pessoal... Baseado nela que eu tô falando. Eu fiz um post lá falando que vai fazer 3 anos desse acidente, Ale, que eu tive minha quarentena, só que ela foi sozinha e ela foi muito mais longa. Então hoje a gente vive uma quarentena onde o mundo inteiro tá, e hoje a gente tem essa facilidade da comunicação aqui, da telecomunicação, do celular, enfim, tá com a família em casa. Então eu fiz uma live realmente falando sobre como é mais tranquila essa quarentena que a gente está passando agora em relação a que eu passei lá um período atrás. E nessa live eu pude dar as dicas do pessoal que estava... Porque a nossa mente ela é muito poderosa, né? Ela te leva ali para lugares incríveis de uma forma positiva, mas também ela pode te aprofundar em lugares de medo, ansiedade, preocupação e tensão aí, se você não conseguir afinar ela, né? Deixar ela ali na vibração certa. Então, esse momento, Ale, foi realmente onde eu tive que... Tudo que eu achei que eu sabia de respiração, eu tive que botar em prática, sabe? Eu vivia realmente para respirar. E aí, tudo que eu mentalizava para fazer uma volta ideal e tentar uma pole position, uma corrida, eu mentalizava para poder esse oxigênio chegar lá no meu local, né, de fratura, para poder se regenerar. E aí, eu tinha que mentalizar eu voltando para a vida normal, para os meus trabalhos, para as corridas. Então, foram meses aí bem intensos, Ale, bem mesmo, mas que foram muito ricos hoje, que eu consegui enxergar tudo de uma forma diferente. E, assim, entender que a gente tem mais que se preocupar, Ale, em como que a gente vai reagir às coisas que acontecem com a gente, do que ficar sofrendo por antecipação. A gente jamais vai querer, vou lá me acidentar e quase morrer, não. É igual quem queria ter essa pandemia que a gente está vivendo? Ninguém. Mas a única opção que a gente tem, o nosso poder, realmente é de como você vai reagir a isso que está acontecendo. E aí foi a grande lição que eu tive aí desse acidente todo, foi de tentar reagir da melhor forma sobre as coisas que acontecem na nossa vida, Lê. É isso aí. E aí, você foi estudar, você foi se preparar, você foi se transformar num comunicador, porque o talento e a forma de se comunicar você tem, né? E aí vou até pedir já para entrar as fotos, né? O ano passado nós vivemos uma experiência nova, tanto você quanto eu tive que aprender a virar comentarista, quer dizer, a responder ao invés de perguntar. Você precisou ter que aprender a perguntar num tempo rápido, numa situação diferente, e aí você viveu essa experiência super bacana aí, entrevistando Anthony West, o australiano, piloto de nível mundial, Alex Barros, que apesar de ser seu amigo, é um grande ídolo do esporte, não é só seu, não é só meu, é de todo mundo que vive isso, o Eric Granado, daqueles momentos de adrenalina antes da corrida, e aí você conseguiu, como repórter, né, ali, perguntando, colocar o teu lado piloto. Fala um pouquinho dessa tua experiência, Schultz. Ale, foi um prazer, Ale, foi uma realização aí, pessoal, realmente, olha que coisa maluca, né? Enquanto eu estava me recuperando, eu não queria ficar parado, não podia correr, não podia fazer as coisas, eu fui estudar, e aí eu sempre tive essa vontade aí de ser comunicador e poder me expressar melhor, falar com as pessoas, e aí eu tive um sonho, Ale, isso daí eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar, eu tive um sonho que eu estava lá entrevistando os pilotos e passando para o pessoal que está em casa a visão de um piloto, como é que ele está sentindo ali, qual que é essa aproximação, o que o piloto está sentindo lá antes de largar. E aí eu falei com o dono do campeonato, falei desse projeto e no fim a gente começou a trabalhar junto lá e foi muito legal, me trazia muita ansiedade, euforia também, uma adrenalina louca da pressão ali do ponto e falar com os caras que são meus ídolos ali, né? Falar com os atletas que fazem parte do meu mundo, né? Do esporte que eu sou apaixonado e poder passar para o pessoal que está em casa o que ele estava sentindo ali segundos antes de fazer uma corrida. E aí eu vou contar, então, os bastidores de uma situação. O Alex sofreu um acidente, no ano seguinte ele voltou a correr, aí ele voltou a correr já na R3, né? E ele correndo na R3, a R3 corria no período da manhã. E aí, tudo certo, ele ia correr e ele ia ser o repórter na corrida principal que começava um pouco mais tarde. Legal, só que na corrida dele, ele acaba se lesionando e tem uma fratura no tornozelo, né? Sim. E, tudo bem, o Alex caiu, eu não vi, a imagem não tinha passado na transmissão, eu vi que o Alex caiu, perdeu posição lá, mas não associei uma coisa na outra, e segui minha vida. Quando terminou a corrida,
não dava tempo de trazer um outro repórter naquele momento, não sei o quê. Olha quem foi parar lá na pista, quer dizer, para mim acabou sendo uma novidade, acabou sendo um negócio completamente diferente, e aí eu fui lá encontrar com as feras no teu lugar lá dentro da pista, foi super bacana, e foi para mim uma experiência diferente, poder fazer a corrida lá da pista, né? É um ângulo completamente diferente daquilo que eu vivia na salinha, fechado, com as telinhas da televisão, e aí o Alex se machucou, ele teve que ir para o hospital, porque ele vai ter que imobilizar, não sei o quê, não dá tempo de vir outro repórter, vai para a pista. E aí eu fui para a pista e a gente encarou o desafio, foi super bacana, e são coisas que vão enriquecendo a gente, né? E aí, foi muito legal, Ale, foi muito legal. Vou só fazer um adendo aí, porque eu vi depois, assisti você lá, repórter, entrando ao vivo na TV, entrevistando o pessoal, dava para ver a adrenalina, né, a coisa boa. E o fato, a parte mais legal é que, além de você ter mandado muito bem, Ale, você reagiu bem ao que a gente acabou de falar. Você viu, eu não queria me acidentar de novo, eu não queria deixar de estar ali ao vivo, trabalhando com você e entrevistando os pilotos, mas aconteceu e você recebeu aí uma informação de que ia ter que desempenhar esse papel e você reagiu da melhor forma possível, fez lá muito bem, diga-se de passagem aí, e teve essa experiência maravilhosa que é falar com os caras ali na pista mesmo e sentir adrenalina ali segundos antes de começar a corrida. Aquela coisa, vai começar a corrida, 30 segundos. Isso aqui. Para mim, eu preciso confessar para você, a maior dificuldade, eu não sou atleta, eu não treino que nem você, eu não tenho seu biotipo, foi subir aquela escadinha da pista para voltar para o boxe. Ali foi a minha maior dificuldade. Mas eu fui largada porque eu não conseguia subir ali, mas tudo bem. Vida que segue. E aí, a gente tem um momento, Alex, que tanto você quanto eu, nós pudemos desfrutar de um momento, dois momentos assim especiais, que foram duas chegadas eletrizantes no Autódromo de Interlagos, eu como narrador, você como comentarista, e aí a galera de casa que não viu ainda vai assistir esse vídeo e depois a gente fala dele. Tá. Lateral acima agora, vem Alex, vem Eric, vem Alex, vem Eric, já fizeram o café, vem Alex Barros, vem Eric enganado, instantes finais de troca, lindo, 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 lindo. Foi isso aí. É lógico, galera, esse é um vídeo amador, eu confesso que no dia eu nem vi que a pessoa estava filmando a gente, estava atrás da gente filmando, né? Sim. E normalmente, para o pessoal entender, a gente está normalmente sentado numa cadeira, eu narrando, o Alex nesse caso comentando, a gente tem vários papéis ali em cima da mesa, com o nome dos pilotos, com classificação, isso e aquilo, só que a corrida foi chegando no final, Eric Granado, Alex Barros, e os dois ali disputando lado a lado, ele levantou, eu levantei até para tomar fôlego, e nós cruzamos a linha de chegada junto com os dois, né, Schultz? Foi muito legal isso aí, foi tudo muito instintivo, né? A briga estava tão boa lá dentro da pista que a gente levantou, abandonou a cadeira, olhava para a pista, olhava para o telão, via a cronometragem, foi uma chegada realmente de arrepiar. Eu lembro que a galera na arquibancada ficou maluca, assim, né? Ficou maluco, e aí eu nem sei quem fez essa filmagem ali, mas ficou muito legal porque pega a nossa reação ali e você vê como que a gente fica, se a gente gosta do que faz, né? Essa é a parte que mostra mesmo se você tá narrando feliz ali ou não. E a arquibancada vindo abaixo, a gente com fone, raramente a gente ouve o som da arquibancada. Sim. Naquele dia a gente ouvia, assim como parecia um estádio de futebol, a galera vibrando na arquibancada, pessoal subindo na grade, assim, foi algo fantástico e isso contagiou. O pódio foi assim, né? Foi algo maravilhoso e acho que é uma experiência que a gente vai guardar. Para mim, pelo menos, momentos como esse eu guardo como troféu. Eu não tenho a possibilidade de subir no pódio e erguer um troféu. Para mim, fatos como esse são os pódios, tá? Foi memorável, Ale. Esse momento aí foi memorável. Realmente só uma pessoa nos bastidores ia poder pegar. Eu lembro que essa chegada foi emocionante, estava com o coração ali palpitando, ali a gente estava eufórico. Foi. E aí, vamos só ver o vídeo de novo. Vamos passar só mais um pouquinho. É bom para a galera. Lateral acima agora. Vem Alex, vem Eric, vem Alex, vem Eric. Já fizeram o café. Vem Alex Barros, vem Eric enganado. Instantes finais de troca. Lindo, 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 lindo.
cruzaram 32 milésimos de segundo um do outro, quer dizer, meia roda de vantagem nessa situação. Né? Chegaram juntos ali. E aí vem a pergunta da Luciana Venâncio perguntando assim, já vimos o Alex no microfone, quando é que nós vamos ver o Alex de novo pilotando? Boa, que ótima pergunta. Eu não vejo a hora, Luciana, né? Você falou? Isso. Lu, eu não vejo a hora de voltar a competir, né? Na verdade, esse ano aí eu tinha um projeto bem legal que vale a pena falar aí, Eiras, para você, que eu tinha um projeto fechado já de correr lá no autódromo, motódromo, né? Em Termas do Rio Hondo, na Argentina, junto com o MotoGP, Ale. Eu tô até com passagem comprada e tudo. Eu ia correr com a Yamaha lá, o campeonato, no mesmo final de semana do MotoGP, e eu queria muito provar e ter essa experiência de correr no motódromo, um lugar super seguro, e uma experiência de uma prova internacional também. Porém, esse Covid veio aí, mudou tudo, e como a gente já falou, a gente só pode reagir da melhor forma possível, e aí caiu por água abaixo. Mas eu vou competir no Brasil, e tô só esperando sair o calendário aí, Ale, porque eu tô louco para voltar a acelerar, vou correr aí com a Yamaha, R3 novamente, tem uma molecada fera lá, e aí, se tudo der certo, ou em julho ou em agosto, já tem a primeira etapa. Se Deus quiser. E aí, ela emenda a pergunta e pergunta, que já me viu no microfone, quando é que ela vai me ver na pista? No dia que tiver uma categoria scooter específica para pessoas acima do peso, sabe? Aí eu tô dentro. Ale, tem que ir lá provar, eu acho que ela queria saber mais de você, sabe que você manda bem no microfone aí, narrando tudo, quando é que você vai pegar uma moto? Eu te empresto meu equipamento se você quiser. Você tem que ver se vai servir, né? Essa é a grande questão, talvez eu tenha que fazer a barra e alargar aqui na região abdominal, mas faz parte. Eu vou emendar a pergunta dela, que foi sensacional, que provavelmente devia querendo saber mais sobre você, se você teria coragem, Ale, de alinhar ali num grid, independente da categoria, Interlagos, e fazer uma competição, um domingo de corrida. Cara, eu viver a experiência eu topo, entendeu? Viver a experiência eu topo. Se eu vou me dar bem ou não, aí já são outros 500. Talvez eu chegaria em último na Junior Cup, né? Com uma molecadinha ali de 10 anos, eu chegaria em último, sabe? Aquela volta de 4 minutos e meio, 5 minutos, talvez daria certo. Mas, e sabe o que é engraçado, Alex? Eu pouquíssimas vezes tive a oportunidade de andar nas pistas. Interlagos, para você ter uma ideia, eu dei uma única volta em Interlagos e de carro. Tá? Eu nunca andei, nem de moto e nem de carro. Goiânia, eu tive a possibilidade de dar 3 voltas no carro, no safety car, como carona, e uma vez também em Cascavel. Mas, por exemplo, em Interlagos, eu dei uma única volta. Eu saí do box e retornei para box. Eu tinha o sonho, a vontade de conhecer o autódromo dentro de um carro, e eu nunca tive essa possibilidade nem de carro e nem de moto, porque final de semana eu estou lá trabalhando, quando eu vou ver já é de noite. E não vai abrir a pista só para que eu ande. Né? O que eu posso falar para você é que você não sabe o que você está perdendo, Ale. Não, eu sei o que eu estou perdendo, eu sei o que eu estou perdendo. O pior é que eu sei o que eu estou perdendo. Né? Mas, enfim, oportunidades devem surgir, quem sabe em breve. Atenção, pilotos, colegas do automobilismo, do motociclismo, estou disposto, vamos dar uma volta junto, vocês me levam e eu vou com vocês. E se quiser, liga o microfone que eu vou narrando também. Pronto. Faz um vídeo on-board de uma volta, você narrando o cara. Vai na garupa e vai fazendo a narração. E aí, Alex, eu vou fazer uma brincadeira com você. A gente já está, com o avançar do tempo, a gente já está com quase 2 horas de live. Né? Eu vou fazer uma brincadeira, é o seguinte, que perguntas que talvez você nunca tenha respondido na sua vida. Você já foi entrevistado como modelo, você já foi entrevistado como piloto, mas talvez você nunca tenha que responder situações como essas que eu vou te trazer agora. Era mais longa, mas eu vou fazer ela curtinho, tá? Tá bom. E respostas assim, ó, pá, sem pensar muito, não quero nada pensado, e sem ficar na mureta, desce da mureta. A primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: você é um cara super de paz, um cara super tranquilo. O que te tira do sério? A ignorância. A ignorância tira do sério. Você pratica motociclismo. Na escola, você jogava bola, vôlei, que outro esporte você já praticou na vida? Eu tentei ser jogador de futebol, Ale. Eu cheguei a fazer teste junto com o Kaká. Que legal. Não, legal.
Você viu que ele foi, né? Despontou, virou profissional e eu fui trabalhar. O Alex Schultz assiste novela? Não. O Alex Schultz assiste jogo de futebol e torce para um time? Não mais. Não mais. Ok. E, por fim, Alex Schultz fala palavrão? Quase nada, Lê. Tá vendo? Você já tinha respondido. Alex Schultz já viajou o mundo. Agora essa é para finalizar. Alex Schultz já viajou o mundo e já passou perrengues. Alex Schultz cozinha? Sim. Qual é o melhor prato ali do menu Alex Schultz? A especialidade, eu acho que eu faço uma berinjela aos 3 queijos de forno, Ale, bem gostoso. Uma lasanha de berinjela. Olha aí, ó. Tá vendo? O cara é modelo, o cara é piloto, o cara tentou jogar futebol e o cara cozinha. Tá aí um par perfeito se a Carol já não tivesse chegado primeiro aí, meninas. Ó, Carol chegou primeiro, já não tem mais para ninguém. Acabou. Essa possibilidade já era. Mas enfim, Alex, as perguntas seriam mais longas, mas vamos lá. Vamos mostrar um último vídeo para a galera assistir e aí você vai falar um pouquinho sobre esse lado agora, Alex Schultz, palestrante. Que legal. Hoje não tem nenhuma sequela, estou aqui com vocês, posso pular. Foi para ter esse estado, que é um estado que você não consegue falar, ele é inefável. Existem coisas que a gente faz e a gente não sabe se faz sozinho, se tem uma conexão maior ou não. Independente. E aí, Schultz? Como é que surgiu essa ideia? Quais são os temas das suas palestras? Para quem quiser te contratar como palestrante. Sim. Na verdade, muita gente acha que as coisas são coincidência, né, Ale? Mas tem gente que acha que não, que realmente pode ser que as coisas, de acordo com a sua vibração, da sua frequência, vão chegando na sua vida. Isso daí foi mais uma dessas coisas, assim como entrar na pista, ser modelo, e foi a empresa BDO, Ale, que me chamou. Porque mesmo quando eu tive o acidente, Ale, e eu estava sem trabalhar e sem fazer nada, eles continuaram me apoiando e me ajudando, Ale. Então, eles me ajudaram muito. E depois que eu recuperei, eles queriam que eu fosse lá na empresa contar para os funcionários, né, para os trainees, né, as pessoas que estavam chegando na empresa, contar a história, contar realmente como que foi entrar na motovelocidade, virar um atleta, como que foi passar pelo acidente e como foi voltar. Na ideia de trazer um assunto sobre motivação mesmo, a motivação através do esporte, através da resiliência, através da determinação e do novo, né, das adversidades que a gente passa aí na vida. E aí eu fui lá na empresa dessa palestra, a adrenalina, parecia dia de corrida, Lê. Um monte de gente sentada lá, você com o microfone falando. Eu preparei um material bacana que veio um monte de flash, né, aí de tantos anos competindo, tantas histórias bacanas, e eu saí de lá com uma sensação muito legal, porque as pessoas aparentemente gostaram, vieram falar comigo, a gente fez foto, isso aqui, tudo, e as pessoas lá me deram um feedback bacana, falando, você podia compartilhar mais essa história, porque serve não só para atleta, serve para qualquer área aí, da vida, né, de qualquer profissão e tudo. E aí eu fui estudar mais uma vez, então, fiz um curso de Story Talks aí, que tive professores aí incríveis, e aí eu me preparei melhor aí em cima desse assunto mesmo, de motivação, né, de erro, né, e acerto, e dar a volta por cima, ou usar a adversidade para você aprender, evoluir e retornar. E aí essa foi uma palestra na empresa Roche, aí em São Paulo. Teve uma convenção onde os donos da Suíça estavam aí, eles estavam implementando uma nova concepção da empresa, e aí sei lá quantas, tinham umas 500 pessoas aí, e eles me chamaram para falar justamente isso, que erros, né, fazem parte do aprendizado. Então o tema foi em cima disso, que a gente erra, vai continuar errando, não tem como evitar, mas como que você pode aprender, né, depois da experiência e dar a volta por cima. E foi muito legal, Ale, foi assim uma adrena absurda, muito legal mesmo, e eu espero que continue rolando umas dessas, porque eu acho que dá para passar umas sementinhas aí, umas informações, algumas coisas, e tentar que as pessoas
evitem, né, alguns tipos de erros, ou mesmo ela já tendo errando, que ela possa aprender com ela e dar uma volta por cima. E é fantástico porque, assim, é uma história real, tua. Certamente ela vem com todos os sentimentos, vem com todas as vivências que você teve. E aí, Schultz, daí a galera, por exemplo, que quiser contratar a tua palestra, tem como mandar um e-mail para você, manda no direct, passa para a galera os teus canais de comunicação, para, de repente, as empresas, o pessoal que quiser te contratar, poder ter acesso a essa sua palestra. É possível? Aí já manda o teu e-mail, já manda o que você quiser. Com o maior prazer, Ale, com o maior prazer. Hoje em dia, o meio mais fácil de comunicação está via Instagram mesmo, né? Então, para quem quer saber, meu Instagram é Alex_Schultz_22. A dificuldade, normalmente, das pessoas vai ser no sobrenome, mas está aí escrito, é SCHULTZ, né? Ou no canal do YouTube também, Ale. Eu estou no canal do YouTube que chama Alex Schultz também, que se a pessoa mandar lá nos comentários ou no Instagram, a gente vai se falar, assim como no Facebook. Em qualquer uma dessas ferramentas, vocês podem me encontrar e a gente pode trocar figurinhas aí amarradão. É isso aí. E a galera, então, que ainda não curte, ainda não está inscrito no canal do Alex Schultz, vamos chegar lá. Eu posso garantir para vocês, não tem só corrida, não, tem muita história, tem muita coisa boa, muita situação que pode fazer a diferença no teu dia, se você prestar atenção, porque tem muita experiência boa que ele vem colocando, uns vídeos muito bem produzidos, muito bem feitos, e que vale a pena a galera poder acompanhar. Schultz, nós estamos chegando no final, a gente já está com 2 horas de bate-papo aqui, cara. Eu não tenho, de verdade, palavras para te agradecer por participar comigo, por aceitar e dispor do teu tempo para a gente bater esse papo. É um papo que nos agrada bastante e que eu sou muito grato a você por ter aberto o espaço para que a gente pudesse bater esse papo. De verdade, quero te agradecer de coração e que você possa, independente de qualquer coisa, continuar com essa alegria, independente de quarentena ou não quarentena, que a tua energia positiva possa continuar se emanando pelo mundo afora. Valeu, Schultz, obrigado, de coração. Eu que tenho a agradecer, Ale. Muito obrigado do convite. Eu te desejo aqui para todo mundo maior sorte do mundo, para você e sua equipe que está fazendo um trabalho aí fenomenal. Aí colocaram até o Instagram aí bacana. Tem o meu site também, Ale. Deixa eu só pegar mais uns segundinhos para falar que nessa quarentena eu criei um site que é www.alexschultz.com.br e dentro do site, Ale, eu fiz um mini curso gratuito para as pessoas que andam de moto, para as pessoas que querem um pouco mais de informação, além da CNH, que não nos ensina muito, tem umas dicas ali a mais. Então, é um curso 100% online, gratuito. Quem entrar no site pode assistir. Eu acho que já ajudou algumas pessoas e pode ajudar muitas pessoas mais. Eu agradeço de verdade, foi um prazer estar aqui, a hora voou, nem vi que passou tanto tempo assim, mas foi um prazer estar dividindo aí, compartilhando com você essas histórias, Ale. Eu te desejo sucesso aí para você, sua equipe, todo mundo, e que a gente possa se encontrar aí numa próxima vez pessoalmente, né, num estúdio bacana, num sofazinho, tomando uma aguinha junto aí, e que as coisas possam voltar ao normal, que vai ser diferente, mas de uma forma melhor, Ale, que as pessoas possam valorizar mais aí o tete-a-tete, né, o encontro presencial, valorizar as coisas que elas fazem, realmente dar mais valor para a vida e para as pessoas, porque tudo isso é fundamental para ter uma vida aí mais digna e feliz, né, Ale? Boa, Alex. Quero de novo te agradecer a tua participação. Valeu, meu amigo. A gente vai se falando, a gente segue se falando e, se Deus quiser, nos próximos meses nos encontraremos na pista e aí sim, mais próximo, talvez não abraçando, porque a gente sabe que o mundo está mudando, mas a gente vai poder se encontrar e tomar aquela água, tomar o que for e sentar para almoçar e muitas coisas mais. Obrigado, meu amigo.